Muito bom dia a todos os assinantes aí do TVI. Está no ar aqui mais uma edição e hoje sexta-feira, né? Sextando aqui mais uma vez nesse programa incrível com você aí, telespectador, e sua atenção aqui voltada para a gente. Eu agradeço o carinho da audiência, agradeço todos aqueles aí que estão compartilhando o nosso link e fazendo com que essa programação alcance mais pessoas. Só lembrando que essa programação é uma programação 100% regional, então se você quer ficar por dentro das notícias que acontecem aqui na região do sul da Bahia, esse é o programa ideal para você ficar por dentro das notícias. Hoje, inclusive, teremos entrevistas interessantes aqui no programa. Como vocês bem sabem, a modalidade aqui do programa não é só jornalística, né? A gente traz também entrevistas a nível de interesse da população, entrevistas sobre saúde, entrevistas sobre eventos, entrevistas sobre esporte. E aqui é assim que acontece e é importante ter você e sua atenção aqui conosco. Só lembrando que essa programação também ela está em plataforma 100% digital, onde você consegue acompanhar aí toda a nossa programação pelo seu celular, não necessariamente apenas pela TVC. O nosso canal na TVC é o 36.2, mas para você aí que quer acompanhar, consegue também pelo portal da TVI Play. Pelo TVI Play você consegue acompanhar toda a nossa programação, inclusive edições que já foram exibidas anteriormente. É muito simples, você vai colocar lá www.tviplay.com.br e vai ficar por dentro de tudo o que tem de programação aqui na TVI, que é uma TV daqui da terra, né? Uma TV 100% regional, conforme falei para vocês. A gente tem o nosso número do WhatsApp também, onde você pode estar aí compartilhando as demandas do seu bairro, tá? Pelo número do WhatsApp você pode estar mandando vídeo, estar mandando a sua queixa, até mesmo o seu elogio. A gente não está aqui só para criticar, mas seja lá o que quiser mostrar, né? Que seja referente a notícias e algo que tenha que ter conhecimento da sociedade, algo de interesse público, você manda aí nesse número. Só lembrando que esse número é apenas para mensagens, ok? Não faça ligação para esse número, porque é um número utilizado apenas para recebimento de mensagens, fotos e vídeos. Hoje teremos entrevistas interessantes, como eu avisei a vocês. Vamos entrevistar o prefeito de Buerarema, o Vinícius Ibram. Ele vai falar sobre a gestão dele, né, na cidade de Buerarema. Entrevistaremos também aí o doutor Eduardo Kowalski. Ele vai falar sobre o câncer de próstata, né? A gente está no Novembro Azul. Falamos tanto do Novembro Azul relacionado ao diabéticos, né? Ao mutirão do diabetes, que inclusive hoje vai estar acontecendo a segunda e última edição. Ontem teve a primeira edição lá na Terceira Via, né? Naquele local de formaturas ali na Avenida JS Pinheiro. Houve essa opção de fazer lá por conta do tempo, né? Por conta da chuva. A gente está passando por um período chuvoso. E houve a necessidade de fazer em um local coberto. Lá, por ser um local que consegue abrigar uma certa quantidade de pessoas, houve a decisão de ser feito lá e hoje está acontecendo aí o segundo dia de mutirão dos diabéticos. Para você que quer ir lá comparecer, Dr. Rafael Andrade, ele que é o presidente da ONG Unidos pelos Diabéticos, está lá. Inclusive, parabenizar o Dr. Rafael Andrade pelo excelente trabalho. Mais tarde, se a gente tiver algumas imagens aqui, eu vou mostrar para vocês, né? Tudo que está acontecendo lá no mutirão dos diabéticos. Porém, como a gente focou tanto, né, no Novembro Azul relacionado ao diabetes, esquecemos o quê? Que Novembro Azul também é o mês de conscientização para você, homem, aí fazer o seu exame de próstata, né? Porque existe aí o câncer de próstata que acomete a muitos homens e vamos conversar, sim, hoje sobre isso com o doutor Eduardo Kowalski, tá? Doutor Eduardo Kowalski vai dar aí todos os esclarecimentos, mitos e verdades sobre o câncer de próstata. Então é muito importante que você permaneça nessa programação, porque hoje teremos aí essas notícias para lhe passar, que são notícias importantes relacionadas à saúde. Conforme eu estava falando, a nossa TVI está 100% digital e também com ótimas parcerias. A gente tem a parceria aí com o Portal à Tarde, que é o maior jornal do Norte e Nordeste, onde traz todos os destaques e notícias aqui. A Heloísa vai mostrar já já para vocês. E só lembrando também, pessoal, que você consegue acompanhar essa programação pelo YouTube ao vivo. O nosso canal é o TVI News Brasil. Você pode deixar sua pergunta lá no chat, você pode compartilhar também o nosso link, tá? Você aí que tem também assinatura pela TV no canal 36.2 da TV a cabo, você consegue acompanhar pelo YouTube também, pelo seu celular, de onde você estiver.
tiver. Agora vou dar bom dia a Heloísa para a gente poder acompanhar aí o que está acontecendo, quais são as principais notícias aqui da nossa região, junto com o Portal à Tarde, que é esse parceiro aqui da nossa TV. Bom dia, Heloísa. Bom dia, Carol. E já estamos aqui com um destaque de futebol. Como Carol veio dizendo a vocês, o Portal à Tarde, que é o maior jornal do Norte e Nordeste. Então, para você que quer ficar antenado com notícias da sua região e do Brasil inteiro, nós recomendamos o Portal à Tarde. E vamos lá para o destaque. Ídolo do Vitória conta a experiência vivida na sede da Copa de 2022. Marconi morou 11 anos e defendeu a seleção do Catar. Criado nas divisões de base do Vitória, clube que o tornou profissional, o zagueiro e ex-prefeito de Itajuípe, Marconi, teve seu talento reconhecido no futebol do Catar, sede da Copa do Mundo de 2022. E como cidadão catari, conversou com a equipe do Portal à Tarde e traz dicas e visões de quem passou 11 anos convivendo com a cultura islâmica predominante no país. Cheguei lá no Catar em 2004 para atuar e encerrei a minha carreira em 2015 no mesmo clube por uma decisão minha de encerrar minha carreira no clube que eu cheguei. Portanto, fiquei 11 anos no Catar, contou o ex-zagueiro. Porém, além de defender as equipes, o atleta, 3 anos depois, se tornou cidadão catari. Em 2007, eu fui convidado, depois de 3 temporadas, para ser naturalizado catari e poder defender a seleção. O ex-atleta falou de sua passagem no selecionado. Disputei eliminatórias para a Copa do Mundo, saímos da segunda fase e depois disputei eliminatórias de 2014, que aconteceu aqui no Brasil. Nós chegamos muito longe, como já fizemos um trabalho muito melhor na época. O treinador era o Paulo Altoari. Ainda participei de várias competições internacionais, como a Copa do Golfo, uma Olimpíada Asiática na China, e nós também saímos nas quartas de finais. E foi também uma experiência maravilhosa. Eu estive por 7 anos na seleção do Catar. Falando em desempenho em campo, os donos da casa vão disputar a sua primeira Copa do Mundo. Porém, a grande comparação é se o avanço para o primeiro mundo fora das quartas linhas pode chegar aos gramados. Quando eu cheguei em 2004, não existia uma infraestrutura tão boa como existe hoje do futebol. O Catar hoje tem o maior centro esportivo do mundo, que é a Aspire. Um projeto maravilhoso com praticamente todas as modalidades do mundo e tem uma estrutura hoje extremamente futurista relacionada ao futebol. Tecnicamente, também evoluiu muito. Hoje o Catar é o atual campeão asiático, ganhando de seleções de alto nível, como Japão, China e outras seleções importantes na Ásia. E o Catar é o atual campeão asiático, então evoluiu bastante a nível técnico e a nível de infraestrutura. Será uma Copa fantástica, diz o Marconi. O ex-jogador também falou da parte cultural e do calor que será enfrentado no país durante a disputa da competição. Esse período, o clima é mais a menos. O período da Copa do Mundo, agora de novembro até dezembro, ele ainda tem calor, mas não como no período do verão, que é no meio do ano, entre abril e agosto. Não seria possível realmente realizar uma Copa nesse período. É muito calor, temperaturas chegando a 50 graus, uma umidade relativa do ar muito alta. Todos os lugares são climatizados e todos os ambientes das casas são climatizados também, porque não há condição realmente de viver nesse calor. E além do calor que os brasileiros vão enfrentar na chegada ao país asiático, a cultura deve ser um diferencial importante entre os povos. Para encerrar a conversa com o Portal à Tarde, o ex-jogador trouxe sua visão de como será a Copa de 2022. Eu acho que será uma Copa do Mundo de 2 faces. Uma mostrando o grande desenvolvimento que o Catar atingiu a nível de país e de infraestrutura, com estádios modernos, com tecnologia de ponta e com futebol a nível mundial. Gramados excelentes, será realmente uma Copa que chamará a atenção pelo seu nível de desenvolvimento tecnológico, com uma infraestrutura jamais vista em qualquer Copa do Mundo. Na primeira fase da Copa do Mundo, o Brasil estreia dia 24 contra a Sérvia, às 16 horas, segundo o horário de Brasília.
E o segundo compromisso será contra a Suíça, dia 28, 1h da tarde, segundo o horário de Brasília. E encerra a sua preparação dia 2 de dezembro, às 16 horas. E ontem, inclusive, né, Carol, nós mostramos aqui o horário que estará funcionando o comércio diante desses jogos da Copa do Mundo. E hoje a gente pode estar até relembrando, né, o horário que o comércio vai estar funcionando nos Jogos do Brasil, assim como na Black Friday e também no Natal. Volto com você, Carol. Com certeza. Só lembrando, pessoal, essa entrevista aí foi com Marconi Amaral, tá? Marconi Amaral, ele que é o ex-prefeito aqui de Itajuípe. Marconi acabou se abdicando do cargo para sair aí candidato a deputado estadual, onde alcançou em torno de 32 mil votos e está como suplente, né? Ele é o segundo suplente, se eu não me engano. Saiu até uma matéria, inclusive, onde ele poderia aí, talvez, conseguir, né, ocupar aí a vaga para deputado estadual. O Otto Alencar falou a respeito. E a gente fica aguardando, torce aí pelo Marconi, que é daqui da nossa região. E o que a gente quer mesmo é políticos, né, que abracem e que tragam muitas emendas, muitas obras aqui para crescer cada vez mais a nossa região sul da Bahia. Só lembrando também que a Copa, a abertura vai ser domingo agora, dia 20, às 13 horas, e vai ser com o jogo do Catar contra o Equador. A Heloísa passou aí a data dos jogos que vai acontecer do Brasil. Eu vou estar relembrando aqui para vocês. O primeiro jogo do Brasil vai ser em uma quinta-feira, dia 24/11, às 16 horas. Vai ser Brasil versus Sérvia. O segundo jogo do Brasil vai ser dia 28/11, vai ser às 13 horas, Brasil versus Suíça. E o terceiro jogo, que antes, né, o terceiro jogo de preparação aí, antes de confirmar as eliminatórias, vai ser no dia 2 de dezembro, às 16 horas, vai ser Camarões versus Brasil. A gente fica aí na torcida e, como a Heloísa falou, obviamente o comércio vai funcionar de uma outra forma, vai ter horário especial aí do comércio. O comércio de Itabuna vai ter horário especial por conta de vários períodos, até porque semana que vem também vai estar acontecendo o quê? A Black Friday. Então vai ser Copa, Black Friday, com isso, né, vai mudar aí os horários. Na próxima sexta-feira, então, dia 25/11, o comércio de Itabuna vai estar envolvido na campanha da Black Friday e as lojas estarão aí funcionando das 8 às 20 horas. Ainda na primeira fase da Copa, os horários serão ajustados conforme os Jogos do Brasil. Na quinta-feira, dia 24, o comércio vai funcionar das 9 às 15 horas. No dia 28/11, segunda-feira, vai funcionar de 8 ao meio-dia e meia e das 15h30 às 18h30. Já no dia 2 de dezembro, que é sexta-feira, né, vai ser o último jogo aí da fase preparatória, o comércio vai funcionar das 9 às 15 horas. Bom, eu avisei para vocês que hoje a gente teria entrevistas importantes. Já chegou aqui o nosso convidado, que é o Vinícius Ibram. Vinícius, que é prefeito de Borarema, presidente também da AMURC. É um jovem com um currículo aí muito bom. Bom dia, Vinícius. Bom dia, tudo bom, minha amiga? Como tá você? Estou bem, uma honra aqui recebê-lo. E Vinícius, a gente vai falar hoje com Vinícius, prefeito de Borarema, né? Eu queria saber o seguinte, a gente está vendo aí que está voltando as situações das chuvas, né? Em Itabuna mesmo foi algo muito preocupante, a gente sofreu bastante, e na verdade todo o sul aqui da Bahia. E eu queria saber como está, a princípio, a situação lá em Borarema com essas chuvas aí que estão para vir. Ô, Carol, a gente em Borarema costuma dizer que a gente dá sorte, né? Mas a sorte, ela precisa de algumas ações que a antecedam, né? Então, na enchente de dezembro do ano passado, nós tivemos um impacto pequeno, né? É lógico, a geografia também ajuda um pouco, mas coincidiu de que foi justamente no período que a gente havia limpado todos os bueiros e botado uma escavadeira hidráulica para limpar todo o leito do rio que cobre toda a cidade. Na verdade não foi sorte, foi trabalho prestado, né? E agora, coincidentemente, tem uns 30 dias, talvez um pouco mais, que a gente fez o mesmo serviço. E todas as vezes que a gente passa por uma enchente ou fortes chuvas, sempre há sujeira deixada pelo povo. O povo também tem que ajudar. Isso. Eu costumo ser um pouco polêmico nas minhas falas, mas eu gosto de cobrar
a nossa população, a participação dela também, mas todas as vezes que a gente tem chuvas intensas, a gente volta, repassa os bueiros para poder limpar, afinal de contas, sempre cai alguma sujeira ali. Então, nesse período, graças a Deus, a gente não teve problema novamente de enchente de ponto de alagamento, salvo algumas exceções, no caso de alguns locais em Buerarema em que algumas pessoas constroem as casas abaixo da linha da rua, né? E aí essa condição acaba atrapalhando um pouco, mas que também a gente já fez algumas intervenções e nessa última chuva de agora, desse final de semana, a gente não teve problema. Entendi. Agora, na última chuva que teve, Buerarema teve algum desabrigado? Como é que funcionou esse projeto aí, junto com a prefeitura, para acolher esse pessoal? Nós tivemos, salvo engano, 131 desabrigados em Buerarema, né? Justamente no pessoal ribeirinho. Nós colocamos toda a estrutura na Escola Municipal José Nery para acolhimento desse pessoal, certo? À época, ficamos esperando o auxílio do governo federal, do governo estadual, que não veio de imediato. E aí a gente comprou as cestas básicas para as pessoas que não ficaram no nosso abrigo, né? Porque alguns desabrigados foram para casa de familiares, né? E aí a gente deu suporte, tanto na cesta básica, quanto material de limpeza, tanto as pessoas que ficaram abrigadas no colégio junto conosco. E após, nós tivemos também todo o acompanhamento, compramos colchão, depois nós passamos a receber da Defesa Civil alguns colchões e logo depois nós recebemos o recurso da Defesa Civil, que agora, inclusive, ainda está sendo utilizado para uma parte dessas famílias. Entendi. Então, pelo que eu entendi, então a situação em Buerarema até o momento está estável, né? Com relação às chuvas? Está estável, a gente está acompanhando a questão do nível do rio, não teve subida de nível do rio de modo que nos trouxesse algum tipo de alerta. Entretanto, nossa equipe da Defesa Civil está sob aviso, está de alerta para poder monitorar toda essa situação. Vinícius, você é um prefeito que, inclusive, me surpreende porque você é muito elogiado, né? Eu, como jornalista, né? Jornalista normalmente vai querer buscar o problema, né? Para poder debater sobre isso, mas eu me surpreendo com você porque muitas pessoas te elogiam para mim. Falam, nossa, Vinícius é um prefeito que realmente ele traz muitas obras para a cidade que é com recurso da própria prefeitura. Eu queria entender como é que você, Vinícius, se programa para tudo isso, porque a gente sabe que o governo, né, atualmente, que é comandada aí pelo PT, não é o que você apoia, né? Não é o que você também apoiou na última eleição. Consequentemente, com isso, o município sofre, porque as emendas não vêm, né? Eles de fato levam para o coração o que não deveria, mas acaba não lhe repassando emendas. E eu queria entender, assim, como é que você se sobressai, assim, tão bem como prefeito e consegue trazer obras para Buerarema, como outras cidades conseguem, porém com emendas do governo, e você consegue fazer com recurso da prefeitura. Exatamente, a gente tem desde 2017 tentado implementar uma filosofia diferente de governo, né? Com muita austeridade, com muita responsabilidade e com muito planejamento. E aí a gente conseguiu devolver a Buerarema a tão sonhada obra com recursos próprios. E foram muitas de pavimentação, né? Iluminação a LED, né? Nós conseguimos fazer investimentos de início que o governo não subsidia, a exemplo das escolas de tempo integral, que a gente tem que manter no primeiro ano para poder entrar no censo e a gente passar a receber a partir do segundo ano. A clínica de fisioterapia nós implementamos desde 2019 e o governo do estado só agora vai subsidiar. Eu recebi ontem essa informação da equipe, mas aí nós temos 3 anos mantendo com recursos próprios, né? E, como você me perguntou, é fruto de muita austeridade. Eu vou para cima de tudo. A cidade, por ser uma cidade menor, eu acho que facilita para o prefeito, né? Prefeito de cidades maiores, às vezes não tem essa condição de acompanhar tudo de perto. Eu delego muito, mas vigio tudo, vou para cima, evito os desperdícios, fico ali sabendo por quê, questionando por que está sendo pedido aqueles materiais, e aí muitas vezes eu corto, né? Fizemos grandes economias a ponto de nos dar esse orgulho, né? De dizer, poxa, ser elogiado assim, esse reconhecimento é muito importante para o político que só está acostumado com críticas, né? Exatamente. Então as críticas são importantes. O jornalista gosta de criticar, né? É verdade. Mas realmente eu não acho que criticar. Eu até, antes de fazer essa entrevista, porque assim, você sabe que eu gosto muito de você, eu e Vinícius, a gente é amigo, né? Só que eu falei bem assim, eu vou caçar aqui, vou estudar a imagem de Vinícius, porque o jornalista ele tem que ser imparcial. E eu conversei com algumas pessoas da própria
própria cidade. E aí eu me surpreendi, né? Porque você parar assim e você ouvir das pessoas, não, o prefeito realmente, ele é um prefeito nota 10, você teve as contas recentemente, tudo aprovada, né? Isso. E As 4 contas surpreende. aprovadas, graças a Deus. Assim, a gente faz pesquisas qualitativas para avaliação do governo, pelo menos semestralmente, né? Para poder a gente entender o que é que o povo espera, o que é que o povo está gostando, o que é que o povo está criticando, qual o anseio maior do povo, para a gente não ir com a receita do bolo pronta, né? A gente não pode ir para um bairro que está querendo pavimentação e levar um parque, por exemplo. É verdade. A gente tem que começar pelas prioridades que são demandadas da população. Então a gente faz essas pesquisas, graças a Deus, as pesquisas têm nos surpreendido com margens altíssimas de aprovação do nosso governo, e isso não nos acomoda em nenhum momento, muito pelo contrário, nos impulsiona e nos dá muito mais energia para continuar o trabalho que está sendo aprovado mesmo pela oposição. Parte da oposição não acompanha a gente, não vai acompanhar, e é questão de ideologia, e a gente respeita, né? Mas a gente se dá bem, a gente conversa, dialoga, mas até esse pessoal tem aprovado a nossa gestão pelo que diz as pesquisas. Até porque é uma gestão que não tem o que criticar, como a gente vem falando aqui todos esses dias, né? É uma gestão que não investe só numa coisa. Você tem feito grandes projetos no lazer, na educação, na saúde. Mostramos aqui até a clínica que inaugurou recentemente. Ah, sim, parecia um hospital particular. Exatamente. Mostramos também, né, aquele evento esportivo que estava tendo lá, que foi belíssimo. Copa de futevôlei. Super elogiando. Então, assim, eu acredito que a boa avaliação da sua gestão é acompanhada do seu bom trabalho, da sua ótima gestão que você tem feito como prefeito da cidade de Guararema. Agradeço. E aliado a isso, eu adiciono um ingrediente que tem sido muito importante, principalmente desde 2018. Foi quando eu fui às ruas, não saí das ruas, não sumo da cidade, muito fácil me encontrar, né? E essa troca de experiência, de conversa com a população, tem nos dado esse respaldo, né, de olhar o cidadão de frente a frente, olho no olho, e chamar também o cidadão à responsabilidade que lhe cabe, porque não é só dizer o poder público precisa estar investindo, precisa realmente cumprir o seu papel. Entretanto, numa sociedade, a população também tem o papel dela e precisa corresponder. Exatamente, né? Esse é um destaque assim, de Vinícius, que Vinícius ele é um prefeito de fácil acesso, é um prefeito do povo. Falar é o prefeito celebridade, né? Porque ele realmente ele atende as pessoas, né? Que, gente, coisa que a gente não vê aqui na nossa cidade, em Itabuna, né? Que eu tento falar com Augusto Castro, não consigo. É um prefeito inacessível, né, Carol? Ele é um prefeito inacessível. Eu só encontro Augusto Castro em locais que não faz sentido encontrar, né? No caso, ele para sair, ele sai, mas para vir para dar entrevista, para falar sobre os feitos dele, realmente eu não consigo. E isso é uma coisa que a gente realmente tem que tirar o chapéu, viu? Porque tá cada vez mais difícil ter acesso aos políticos, eles estão se escondendo, sendo que o político ele é defensor do povo, né? Ali é o gabinete do povo, então o povo precisa ter acesso para trazer as demandas. Você trabalha bem, eu acredito, justamente porque você tem contato com as pessoas, sabe as demandas de perto, né? Não fica dependendo também só de ouvir do secretário e tudo mais. Você tá lá também junto, fazendo aquele trabalho aliado. E uma coisa que eu queria até entrar, Vinícius, é a questão aí da policlínica. Me surpreendeu muito, a Lani, ela entrou via link com a gente e mostrou ao vivo a policlínica. Foi recurso da prefeitura ou do governo do estado? Olha bem, ali a gente mescla, né? Ali tem grande parte de investimento de recursos próprios para pagamento dos profissionais que ali trabalham, né? A gente recebe recursos do governo federal, certo? E a reforma, nós tivemos a oportunidade de utilizar também recurso que foi nos mandado pelo deputado federal Elmar Nascimento, que é um deputado federal que tem nos ajudado sobremaneira desde 2017 e tem facilitado demais o nosso trabalho. Então a gente certamente compartilha o sucesso da nossa gestão com o nosso parlamentar federal, o deputado Elmar Nascimento, que nos ajudou. Lembrando que na Policlínica a gente já vem fazendo algumas coisas já há muito tempo, né? E todo mundo sabe que a saúde no país é subfinanciada. Vocês terem uma ideia, o mês de setembro, eu fiquei acompanhando os índices mensalmente da nossa gestão, né? E todo mundo sabe que, constitucionalmente falando, o mínimo em investimento em saúde que um município tem que fazer é 15%. 25% em educação, 15% de saúde, aí tem um teto de gasto com salário que é 54%, e no mês de setembro nós gastamos 33% em saúde pública em Guararema.
né? Então, esses índices nossos sempre são muito elogiados quando dá aprovação das nossas contas, né? Borarema, policlínica, a gente tem lá endoscopia, tem eletrocardiograma, tem uma série de procedimentos que a gente já vem ofertando há mais de um ano, né? E a gente tem facilitado demais aí. O TFD, por exemplo, a gente recebe por mês menos de R$3.000 para manter o tratamento fora do domicílio. E a gente perde até as contas. Passa de 40, 50 mil todo mês que a gente manda as pessoas para Salvador. Às vezes compra procedimentos, né? Além disso, a gente aderiu à Policlínica do Estado. E porque fala, é onde eu acho injusto, Carol. A Policlínica do Estado oferta serviços que, segundo a Constituição Federal, é competência exclusiva do Estado e da União, porque são de média e alta complexidade. Aos municípios cabe a atenção primária, a atenção básica, que é a manutenção dos postos de saúde. E a gente bota ali todo mês cerca de R$20.000 para tapar o buraco que o governo do estado deveria ofertar. E aí, quando vai no mandato, isso corresponde a quase R$1 milhão. E R$1 milhão no mandato para uma cidade pequena como Borarema, dá para se fazer obras certamente de muita magnitude, né, para o porte da nossa cidade. E a gente não tem se furtado em só um momento em também investir em saúde em nossa cidade. E não só os procedimentos que são feitos na clínica, eu acredito que até a estrutura da clínica ficou espetacular. E eu gostaria de saber, Vinícius, nesse tempo eleitoral você veio apoiando o ACM Neto, né? E ele perdeu, o Jerônimo ganhou. Você acredita que Jerônimo, assumindo como governador, e você tendo sido aliado à oposição, isso pode implicar em você não conseguir trazer algum recurso ou alguma obra para a cidade de Borarema? Olha, eu não sei. Eu preciso saber qual vai ser a postura do novo governador. Até porque... Mas assim, aliado agora, já no processo eleitoral, eu não sei se vocês viram aqui em Itabuna, teve a inauguração da piscina do Corpo de Bombeiros. Teve, sim. E aí o governador do estado teve para aqui, ele aproveitou a oportunidade para entregar viaturas da Polícia Militar para as cidades vizinhas, né? E isso não é tudo bem que tenham feito nisso, né? Novas viaturas. Mas se vocês observarem, é o mínimo. Eu não fui convidado. Para a inauguração eu fui convidado. Fui convidado pelo Coronel Manfredo, né, com quem a gente estabelece uma excelente relação, parabenizar pelo trabalho frente ao Corpo de Bombeiro. Então eu fui convidado para a inauguração da piscina, mas em nenhum momento eu fui convidado para receber uma viatura para a Polícia Militar de Borarema, que inclusive a gente mantém praticamente que toda, e é uma obrigação do Estado. A gente tem lá funcionário, alimentação, combustível, material de limpeza, enfim. Mas se vocês observarem, eu fiquei sabendo depois que tinha uma viatura nova com o nome de Borarema e que essa viatura nova está rodando aqui em Itabuna. Exato. Não foi para Borarema. Inclusive, eu achei que era de Borarema e estava rodando por aqui para trazer algum paciente, sei lá, para o base ou para cá. Desculpa, me atrapalhei. Achei que era da própria trazer algum bandido, alguma coisa aqui. Isso. Mas não foi para Borarema. Então, assim, qual é a minha obrigação como gestor? Assumir um novo governador. Quem quer que seja ele, eu preciso ir lá apresentar o meu município para ele. E o meu papel eu vou fazer. Agora ele tem a opção de... E ele, como governador da Bahia, e não governador de prefeitos que só apoiou a ele, também tem que cumprir o papel dele, né? Vamos ver se ele vai manter a mesma postura de Jacques Wagner e de Rui Costa. Ou se ele vai fazer diferente, vai inovar, olhando os baianos de Borarema com o mesmo prestígio dos baianos de qualquer outra das 416 cidades que não Borarema. Até porque ele não vai governar só para quem votou nele e para quem apoiou a candidatura dele. Ele vai governar para todos os baianos. Então, eu acredito que seja uma responsabilidade do Jerônimo vir fazer a diferença, né, até nos surpreender, coisa que eu acho que a maioria que não votou nele não espera, né, muitas feitorias. Então eu acredito que o Jerônimo ele tem que entrar nessa gestão dele com a cabeça totalmente diferente e tentar fazer uma gestão totalmente diferente do que a gente já teve, né, que é desse partidarismo que para mim não tem coerência nenhuma. Eu espero, inclusive, é bíblico que a gente tem que orar pelas autoridades, e a gente ora pelo governador, o que já está, o que foi eleito, o que vai assumir, né? E peço a Deus que dê discernimento, dê sabedoria para ele conduzir o nosso Estado e para que ele melhore as condições, inclusive de saúde, de segurança pública, de educação, né? Ele está pilotando o avião da Bahia.
Exatamente. E nós estamos todos a bordo. Então eu desejo que realmente ele tenha uma pilotagem de sucesso, também. né? Afinal de contas, as vidas dos baianos guararimenses depende também dele, e eu certamente irei, se tiver oportunidade, apresentar Buerarema ao governador eleito. Até porque a gente só tem a ganhar, né, com ele fazendo uma boa gestão, ainda mais porque o Rui agora como escalado para ser ministro, né, do presidente, conforme a gente já esperava, a Bahia está na mão do Jerônimo, né? O Jerônimo, que inclusive teve muitas intrigas aí durante a campanha, justamente por ter sido péssimo gestor enquanto secretário. A gente espera que ele tenha aprendido a lição. A gente não vai crucificar também a pessoa pelo mau trabalho, a gente espera que ele trabalhe bem, para que ele traga obras, e muitas, assim como o Rui trouxe várias. E o Jerônimo, inclusive, Vinícius, ele não pode pegar para Cristo essas cidades em que ele não ganhou, senão ele perderia aí as maiores cidades, porque dentro das maiores cidades da Bahia, quem venceu foi o ACM Neto. Sim. Não foi o Jerônimo. O Jerônimo ele venceu em 364 municípios, mas se a gente for observar, municípios pequenos, né? Já o ACM Neto não, ele ganhou nas grandes cidades. Itabuna, Ilhéus, Borarema, ele ganhou também? Não. Não? Quem ganhou foi o Jerônimo? Não, ACM Neto, perdão. Não, eu tô falando assim, ganhou, porque o ACM Neto inclusive, ganhou em Itabuna. a votação de ACM Neto em Borarema foi a maior da Bahia, percentualmente falando. Tá vendo? 72,4. Exatamente, porque o ACM Neto ele ganhou também em Itabuna, ele ganhou em Ilhéus, ganhou em Borarema. Isso aí também a gente vê como o povo aprova você como gestor, né? Porque apoiou o seu candidato, poderia ser diferente, mas apoiou o seu candidato. Foi o que a gente conversou ontem aqui com relação ao que aconteceu em Itabuna, que foi 25 mil de frente para o ACM Neto. O ACM Neto ele cresceu muito em Itabuna. Muito. E a gente fica naquela, né? Porque tudo isso vai da gestão. Porque se o prefeito também estivesse fazendo essa gestão que o povo aprovasse tanto, óbvio que o povo iria com a idealização do prefeito, com o que ele acredita, com o que ele coloca ali. Assim como seus deputados que venceram. Eu fiquei muito feliz. O Júnior também ganhou, né? Foi. Os dois. Aí isso aí já ajuda, né? A dar uma equilibrada, a conversar também com o governador. Com certeza. Agora, nós só tínhamos um parlamentar federal em Brasília. Agora nós temos um parlamentar também aqui a nível de estado, que é o Júnior Nascimento. E os dois, eu agradeço a minha população, foram os mais votados em Borarema, com uma votação expressiva, inclusive. O Mar foi o mais votado para federal, não foi isso? Rapaz, na Bahia eu acho que ele foi o segundo mais votado. O segundo mais votado. Ele foi o mais votado do União Brasil, na Bahia, né? Então, e hoje o Mar tem uma influência fortíssima no Congresso Nacional. É um parlamentar, o líder, primeiro líder do União Brasil, né? Então a gente espera que isso continue trazendo grandes frutos para a nossa cidade. Afinal de contas, o Mar tem sido um parceiro valioso para nós. Com certeza. E que essas obras venham aí do governo do estado, é o que a gente espera, né? Que o Jerônimo Até porque, Rodrigues, como você falou, me perdoe interromper. Sempre me confundo o Jerônimo com o Rui Costa, porque eu vi tanto o Rui Costa na campanha que eu nem sei. Eu me perdi, eu ficava até pensando que era a reeleição de Rui, de tanto que eu via Rui. Foi pra cima mesmo, teve um papel importante na eleição de Jerônimo, fruto do prestígio político que ele criou na Bahia. Ele foi um bom governador, não posso desmerecer. A gente não pode tapar o sol com a peneira. A única objeção que eu tenho é que, assim, eu falo lá em Borarema que as obras são importantes, as obras que a gente faz em Borarema. Mas o que dá autonomia, dignidade e independência é geração de renda. Exato. E muitas obras não trazem geração de renda, trazem um benefício, lógico, né? Mas o reflexo de Itabuna e de Ilhéus é que a gente quer ser cada vez mais como fomos no passado, né? Nós fomos a terceira cidade, a segunda grande região da Bahia, depois de Salvador, né? Porque era primeiro Salvador, Feira, depois era Itabuna. Itabuna e Ilhéus aqui é a nossa região. E a gente foi definhando, embora tiveram as obras aqui, né? Do hospital, maternidade e tudo mais, mas a gente precisa voltar ao protagonismo econômico. Com certeza. Né? Nós mantivemos a Bahia durante muito tempo com o PIB do cacau, CMS do cacau. Né? E agora a gente vê outras regiões ultrapassando a nossa região, exemplo de conquista, Barreiras. E não queremos tirar o mérito de ninguém, não. Mas a gente também quer o nosso protagonismo econômico. Com certeza. Exatamente. E falando em economia, Vinícius, uma das principais fontes de renda, né, é o comércio da farinha de Borarema, que inclusive é muito famosa. E você, como prefeito, você tem algum projeto para maior comercialização ou para o prestígio da farinha de Borarema? Com certeza. Nós, depois dos conflitos indígenas em Borarema, a gente começou a tentar atacar, no bom sentido, regiões que não tinham conflito. Né? E aí,
dando assistência técnica ao homem e à mulher do campo, promovendo o auxílio com relação a trator para descompactar solo, aumentar a produtividade, e agora vem a cereja do bolo. Nós estamos trabalhando já estamos na fase final da identificação geográfica da farinha de Borborema. Então agora a farinha de Borborema, de uma vez por todas, será de Borborema, né? Porque para utilizar essa marca, as pessoas terão que ser cadastradas, né? Então vai ter a identificação de cada produtor. Então no rótulo vai ter um QR Code lá que a pessoa querendo vai fazer o escaneamento e saber de qual casa de farinha foi produzida aquela farinha daquela embalagem, quem foi o produtor. Então isso vai ser um grande marco. Isso agrega valor, isso é inovação, e a gente aproveita para parabenizar o nosso secretário de Agricultura, Jorge, também que em parceria com professores e alunos da UESC, da Universidade Federal do Sul da Bahia. Então é um projeto feito a várias mãos, a várias cabeças, e eu não tenho dúvida que vai ser um novo pontapé inicial da farinha de Borborema para o mundo dessa vez, né? Já é famosa, inclusive, é uma das nossas grandes identidades, tanto que mudamos o aniversário da cidade de Boirafolia para a Festa da Farinha. Festa da Farinha, teve até o mascote, o saquinho de farinha com a pazinha, não foi? Isso foi bacana. E não só, né, eu acredito que a farinha de Borborema não vem só como um marco, assim, comercial, financeiro, mas também como um marco cultural, uma identidade, como você vem dizendo. É uma coisa que marca a cultura da cidade de Borborema. A gente, quando vai comprar farinha aqui em Itabuna, a gente costuma falar, só presta se for de Borborema. Eu só quero se for de Borborema. Não, peraí que eu vou ver se é crocante, se for de Borborema é boa. Então, assim mesmo. Vem marcando a cidade, né? Marca a história da cidade. Marca, tanto que no aniversário da cidade agora, você tem uma ideia, para ter esse nível de pertencimento, nós fizemos um concurso do melhor torrador de farinha. Olha aí, e aí montamos uma casa de farinha na avenida principal da cidade, um forno, né, montamos um forno, né, e fizemos a última etapa, que foi realmente a questão da torragem, né, da farinha. E aí premiamos, inclusive, agora os 3 melhores. O ano que vem vamos expandir ainda mais isso, porque realmente, como você falou, a farinha é um patrimônio econômico, mas, sobretudo, cultural da nossa cidade. É a identidade de Borborema, né? Você até tocou em um assunto aí que você falou da festa. Esse é um outro ponto, Heloísa, que inclusive o Vinícius ele tem como diferencial, que são os eventos públicos que ele organiza na cidade, que são sempre bem organizados, em questão de segurança. Tenho até que parabenizar, né, ao Vinícius também por isso. Porque a gente acompanha outros eventos de cidades vizinhas e a gente não vê toda essa maestria, né? Realmente você é aquele prefeito perfeccionista, que é tudo tintim por tintim e faz acontecer, o que é muito bom. A gente sabe que tem uma banda ou outra que geralmente gera um tumulto. Mas foi um sucesso, né? A Festa da Farinha. Graças a Deus. A gente aproveita para agradecer a Guarda Municipal, a gente aproveita para agradecer a Polícia Militar, a Polícia Civil, porque é um mérito de todos, né? É um mérito de todos. A gente contrata, inclusive, sempre segurança privada também, né? Nós tivemos 2017, 2018, 0 briga. Foi. 0 briga. 2019 tivemos 1 briga. E 2022 agora tivemos 1 briga também, para uma festa de 3 dias, uma festa de largo, onde você tem ali 20 e poucas mil pessoas. Então assim, o incidente não foi 0 praticamente, as pessoas só entram revistadas, é uma parceria nossa com a Polícia Militar, uma exigência deles que a gente faz questão de cumprir, né? Então realmente é uma festa para as famílias, muito bem organizada. Eu sou chato, trabalhar comigo não é fácil, eu me solidarizo com minha equipe, mas é porque a gente tem que sempre buscar o melhor. Mas eu acredito que o seu sucesso vem justamente das suas exigências, sabe? Quando você fala a importância desse trabalho conjunto com a polícia, com a guarda municipal, realmente o trabalho deles é essencial, mas eles conseguem se pôr na situação e fazer um bom gerenciamento da festa, porque tem uma cabeça muito pensante ali organizando tudo. Então eu acredito que não é ser chato, é ser exigente. Muito. Às vezes é porque assim, eu falo assim, gente, eu em 2018, não lembro como hoje, estava num desgaste. A gente fez uma pesquisa em março de 2018 e eu tinha 69% de rejeição. Misericórdia. Falei, vou sair daqui, vou sair correndo, vou renunciar, vou entregar, porque não dá para trabalhar dessa maneira. A gente tentando implementar política nova, uma forma nova de gerir. E resultado, conseguimos mudar o curso, né? E hoje temos a aprovação maravilhosa, mas nesse período, uma mulher na rua Vital Brasil, né? Algumas pessoas assim, insatisfeitas, brigando e tal, e
Eu falei, mas gente, vocês não estão vendo o que a gente tá fazendo na cidade? Tanta coisa. E uma mulher falou assim, olha, Vinícius, por isso que a gente acordou. Por isso que a gente tá cobrando, porque eu não sei se você sair daqui e se alguém vai fazer. Aí eu passei a encarar as cobranças como um gesto de credibilidade. A população do Barão estava adormecida muito. E a gente foi começando a fazer aqui, começando a fazer acolá. Quem não tinha ainda o benefício começou a acordar e cobrar. Aí eu falei, olha, se estão cobrando a mim é porque ainda acreditam. É claro. E eu falo à minha equipe, se eu tô querendo mais suco, é porque eu sei que se a laranja for mais espremida, ela vai dar o suco. Então, é verdade. se eu ainda estou cobrando vocês, acreditem, é porque eu acredito na capacidade de vocês e eu espero mais de vocês. Então, eu peço também diretamente isso, direto à minha equipe, que fiquem mais tranquilas com as minhas cobranças, porque eu ainda estou enxergando neles uma possibilidade da gente dar mais coisa à nossa população. Com certeza. E outra questão que eu vim aqui com isso na cabeça para poder abordar é que eu estava observando que lá na cidade de Borarema frequentemente acontecem caminhadas em prol, né, da intolerância religiosa. Então vocês também promovem muitos eventos culturais, que visam isso, né, combater a intolerância religiosa, né, incluir todos os grupos que normalmente são segmentados. Eu vejo que vocês vêm fazendo um trabalho maravilhoso também nesse sentido. Claro, né? é importante pacificar, gente. É importante que haja um respeito, né? Não importa a opção da pessoa, seja religiosa, seja por gênero. Eu acho que todo mundo tem que ter respeitado. Lá a gente investe tanto na festa dos católicos, como Sim. na festa dos evangélicos, como dar suporte também ao pessoal das matrizes africanas, do Banda. Gente, crença é muito subjetiva, é muito particular e só precisa ser respeitado. É verdade. Simples assim. E o poder público precisa investir em todos os segmentos da comunidade, independente da vocação do prefeito, da vocação do gestor. Afinal de contas, eu sou gestor, eu sou católico. Mas eu não sou gestor apenas das pessoas católicas. Com certeza. Eu sou gestor de 20 mil pessoas que precisam ser respeitadas e precisam ser olhadas. Então a gente faz questão de respeitar e não apenas respeitar. Porque às vezes o fato só de você se omitir é uma questão de respeito. Com certeza. Mas a gente precisa agir demonstrando e dando apoio a todo tipo de crença em nossa cidade. E eu acho que a gente tem feito isso. Esses dias a gente teve um evento muito forte do pessoal das matrizes africanas, uma caminhada bacana. Justamente foi você tava essa que eu falando. vi, né? Sim. Inclusive o Val de Mãe Rosa participou, estava na frente. Foi uma caminhada lindíssima. Pai diga-se a Rosival, parte. Pai Joca. A Exatamente. gente faz questão de ter essa relação estreita. E é isso que me impressiona muito, sabe? Você, enquanto um prefeito católico de uma religião diferente, mas você está sempre aberto a receber, né, as demandas de outras pessoas, que até de crenças diferentes das suas, abraçar e apoiar as causas. Eu acho que, como eu disse, esse é o seu diferencial. Eu fico É feliz. prefeito acima de tudo, né? Antes de ser católico, ele é prefeito. Vinícius, eu queria entrar agora no assunto do esporte, porque a gente falou da Copa e de futevôlei. Qual edição foi essa que aconteceu? Conta um pouquinho pra gente. É a quarta, Deixa eu né? só me lembrar. Lani até me passou. Teve aí, a gente não Deixa tá eu pra ver. tapar o sol. Por exemplo, Sim. antes da minha gestão, o ex-prefeito fez 2 edições. Muito simples, experimental. Aí a gente veio e o pessoal, Vinícius vai acabar com o futevôlei. Porque foi do ex-prefeito, não sei o quê. Tarará. Aí a gente vem, pega o evento e dá a nossa cara. Transformou, Simples. Aí sim. ninguém lembra. Não é que eu não quero que lembre, não. Muito pelo contrário. É porque o futevôlei teve a notoriedade e o destaque, né? Quando nós pegamos, porque nós demos estrutura, nós trouxemos campeão mundial. Olha, aí Borarema passou a ser vista como uma cidade do futevôlei. E aí o esporte, coincidentemente, começou a ser expandido também em outras cidades. Nós fizemos uma quadra lá, agora inauguramos uma quadra linda na Praça do Ginásio de Esporte. E realmente o futevôlei tem crescido em Borarema. A partir de 2023 vai fazer parte da oficina do serviço de convivência. A gente vai botar uma oficina de futevôlei para as crianças carentes do município, não apenas para as crianças carentes, mas para todas as crianças que quiserem utilizar da oficina, né, como uma forma de movimento, de movimentar o esporte, né, e não apenas o futevôlei. Agora a gente está concomitante de futevôlei, estamos na Copa de Interbairros, né? Eu acho que já tá na fase semifinal. Então, Aí assim, é o futebol entre os bairros, né? A disputa fica... exatamente, times sim. da cidade, né? E tivemos ruralzão, até ruralzão a gente faz, né? Já tivemos campeonato de sinuca,
Já tivemos, agora eu estou com a ideia, junto com a secretária Glécia de Esporte, a gente ainda tentar ver se consegue promover esse ano um campeonato de sinuca na praça e ainda também um de dominó. Vamos ver se dá tempo aí para poder... A gente tem que diversificar, não tem jeito. E essa iniciativa é muito boa, né? Quando você vem dizendo que vai proporcionar essa atividade de lazer para essas crianças de baixa renda, porque normalmente são crianças que estudam num turno, no outro turno queriam estar fazendo alguma atividade, às vezes o pai e a mãe precisam estar trabalhando, né? E não tem condição financeira de arcar com o custeamento de uma atividade extra. E aí você vai estar proporcionando, no caso, essa atividade de forma 100% gratuita para as crianças de Borarema. Com certeza, a gente já tem lá balé, a gente tem lá futebol, a gente tem algumas... Tem música? Música, Olha. Tem música. A gente queria inclusive compilar todos aqueles instrumentos e estou estudando com a secretária de educação se a gente consegue fazer uma escola de música em Borarema. Tem muitos instrumentos daquele... E tem tanto talento, né, que às vezes precisa só do acesso aos materiais para poder... Borarema é um berço cultural, né? Com certeza. Muito conhecido. Inclusive, a gente até entrevistou semana passada, se eu não me engano, Exatamente. por link, um ator, né, que iria fazer alguma aparição no Teatro de Borarema. Ele é daqui de Itabuna, saía daqui para poder fazer lá esse festival, porque o teatro daqui, eu não sei o que foi que teve. Quem sou eu para julgar, mas precisou ir para Borarema, porque lá você acolheu. Ele, inclusive, lhe parabenizou muito. Carol, não arcaram com os custos da apresentação aqui na cidade de Itabuna. Por isso que só aconteceu em Borarema. Eles receberam a ajuda, né, do governo do estado, que financiou essa peça teatral, assim como receberam o apoio da prefeitura de Borarema. Na verdade, lá a gente tem um convênio com a Casa de Cultura Jonas e Pilar, que é gerenciado pelo Instituto Macuco Jequitibá. Isso. E vocês precisam conhecer a Casa de Cultura, porque tem apresentações muito frequentes. Eles fazem um trabalho fantástico, né? E ali tem uma turma muito bacana, tem Andinho, tem Gideon Rosa, tem Laura, tem Diego, tem uma turma muito bacana lá na Casa de Cultura, e tem apresentações teatrais com muita frequência, porque eles precisam, né? A gente dá o apoio, mas eles precisam trabalhar com mais essa divulgação, para poder expandir mais ainda. Mas muita gente, tem gente de Ilhéus que às vezes a programação é ir assistir uma peça teatral em Borarema. Então, eles estão de parabéns. Aqui a minha deferência à Casa de Cultura Jonas e Pilar em Borarema. E vem cá, Vinícius, 2023 vai ter a Festa da Farinha, porque vocês estão falando tanto dessa festa, eu nunca fui. E aí vocês nunca fui. Não levei nunca não, fui, não levou, ela Carol. não me levou, eu nunca fui para uma Festa da Farinha. E aí vocês estão falando muito demais. e eu tô aqui agora encucada, querendo saber como é essa festa. E aí eu quero saber, 2023, vamos ter a Festa da Farinha para eu estar lá prestigiando. Com fé em Deus, a gente bota na mão de Deus. Lembrando, gente. Você vai estar trabalhando, cobrindo. Mas aí vão intercalando, Vamos né? intercalando. TV tem muitos repórteres, tem muitas repórteres, entendeu? Que aí um dia vai divertir, outro dia vai curtir, outro dia vai trabalhar. Mas o 2023, a gente espera sim fazer a Festa da Farinha. Lembrando que vai ser um ano crucial para os municípios, e agora eu vou abordar um tema aqui em primeira mão, TVI News, né? De que 2023 vai ser um grande ano para os gestores, principalmente das cidades pequenas. Olha aí. Amor que juntamente? Porque a grande dificuldade, o E-Social passou a valer. O que vinha sendo prorrogado há muitos anos, pela primeira vez, os gestores vão ter que entrar, já vai começar a pagar agora de novembro. E infelizmente, se a regra do jogo não mudar, se a PEC 14 que está tramitando no Congresso Nacional não for aprovada agora, que é a que trata da redução da alíquota previdenciária, a gente infelizmente já vai começar a ver, início do ano que vem, municípios voltando a atrasar salários. É um tema complicado, de grande relevância, de grande importância, que a gente inclusive está indo agora, talvez dia 22 para Brasília, dia 13 novamente, 22 de novembro para Brasília, dia 13 novamente de dezembro para Brasília, para poder tentar sensibilizar os parlamentares nessa questão pontual que é da alíquota previdenciária. Né? Mas lembrando que é necessário tratar de uma vez por todas o Pacto Federativo, que é muito injusto, que a gente já tratou aqui no TVI News, né? Onde mais ou menos 60% da renda do país é gerida pelo presidente da República, né? Lógico, engessado com orçamento feito pelo Congresso Nacional, mas 25% mais ou menos é dividido para 26 estados e Distrito Federal, e 15%, pasmem, é dividido para 5.570 municípios.
é injusto, essa conta não fecha e agora as responsabilidades muito maior recai sobre os municípios, que são os mais cobrados. É onde o povo está, é a ponta que a gente costuma dizer. E infelizmente, com o E-Social, se a coisa não for tratada com seriedade, com dignidade, infelizmente, a gente já tem muito tempo que não vê falando, o município está atrasado, o município está atrasado. Muito tempo mesmo que falta. Mas, certamente, alguns municípios já começam a quebrar agora, final do ano e início do ano que vem. E outros vão ter um respiro maior, mas depois de 3, 4 meses também não vão suportar. Eu acredito que é até importante você trazer essa informação aqui pra gente expor, né? Porque às vezes quando isso acontece, a população acaba achando que é culpa do gestor, que o gestor tá com descaso com a população, com descaso com seus eleitores, com as pessoas que residem ali na cidade. E aí você vem trazendo a relevância desse assunto de falar, não, peraí, eu estou tentando, estou correndo atrás, mas não depende só de mim, não é só eu que resolvo. Ô Vinícius, você enquanto presidente da MURC, é você que fica à frente, para poder lidar com essa situação? Na verdade, o que é que acontece? A gente reúne, agora, semana passada tivemos uma reunião na MURC com os prefeitos, prefeitas e jurídico, né, para ver se encontrávamos alguma alternativa. Já estamos encampando também junto com a UPB e CNM, que é a União dos Municípios da Bahia e a Confederação Nacional dos Municípios, né, que tem uma força maior, né, mas a MURC está sempre presente nesses embates. Os prefeitos aqui do sul da Bahia são muito antenados, muito participativos, e a gente precisa parabenizar, né, inclusive a maioria está também se mobilizando para estar no dia 22 agora e no dia 13 em Brasília para robustecer essa luta, robustecer essa causa, certo? Eu, enquanto Buerarema, já estou preparando uma apresentação bem didática para a minha população, dizendo quanto vem, quais são as despesas fixas, quais são os encargos e quanto sobra, né? Então, infelizmente, agora realmente, com o E-Social vigendo, vai ser um caos, né? É uma coisa importante, é uma coisa que é necessária, né? Como a questão do CEAFIC também, que vai ser a questão da transparência em tempo real, muito bom. São mudanças fantásticas, mas a injustiça na repartição da renda entre os entes federativos vai inviabilizar certamente muitos municípios. E os mais devedores estão onde? Estão no Nordeste, que é a região do país que foi decisiva na região, na eleição, e a gente espera que haja esse reconhecimento. Com certeza, até porque é o Nordeste, né? Não, e outra coisa, é constitucional. Todos são iguais perante a lei. Exato. Mas, para que haja igualdade, é necessário que sejam observadas as desigualdades. Os desiguais não podem ser tratados né, iguais. Então é importante que haja essa diferenciação, esse olhar diferente, né? Por exemplo, a gente tem um grande programa de distribuição de renda para os desiguais, que na época de Lula era o Bolsa Família, na época de Bolsonaro é o Auxílio Brasil. Então, não há uma hipótese cabível dos municípios serem tratados com igualdade. O município rico tem os mesmos encargos dos municípios pobres e o país ainda não acordou para isso. É necessário que haja esse olhar, é necessário que haja essas mudanças. Afinal de contas, os municípios pobres não têm renda própria, né? A fiscalização, a máquina pública não tem condição de fiscalizar, até porque a gente está fiscalizando o pobre. Né? Então a maioria não tem arrecadação própria de IPTU, não tem arrecadação própria de TFF, que é o Alvará de Comércio, né? Então assim, é necessário que haja uma desigualdade nessa hora de repartir a renda do país. Então estou puxando esse alerta aqui enquanto presidente da MURC, enquanto prefeito de Buerarema, porque o povo vai, infelizmente, sentir essas mudanças que são necessárias, que são importantes, que vai melhorar o país. Entretanto, é necessário que haja mudança, mas é necessário que haja também uma compensação financeira para que os municípios cumpram com o regramento jurídico do país. Com certeza. Realmente tem que, inclusive, vou até conversar depois com o Rui Machado e com o Ricardo Bacelar, para a gente fazer toda uma pauta em volta disso, porque algo é importante a se falar e a gente realmente não tem fala sobre isso. Você agora expôs essa situação e é importante que as pessoas saibam aí o que está por vir, né, o que está para acontecer.
Vinícius, eu quero agradecer a sua participação aqui hoje, quero lhe parabenizar, dizer que aqui está sempre aberto. Você vai voltar depois como presidente da AMURC. Hoje foi Vinícius prefeito, mas presidente da AMURC vai voltar aqui, a gente vai fazer uma outra entrevista e que você continue sendo assim, esse gestor tão exemplar. Tão exemplar, inclusive eu queria até ressaltar isso, que dentro do esporte eu observei que até o seu filho, né, ele participa das coisas do esporte dentro da cidade. Te vê que quando o prefeito faz um trabalho tão bem feito, não tem necessidade de colocar o filho em outras coisas particulares, né, privadas. O que a cidade oferece acaba sendo bom para o filho também. Então, se você faz algo que seu filho é assistido, eu tenho certeza que é porque é algo realmente muito bom. Então, eu quero parabenizá-lo e agradecer aqui hoje essa entrevista, esse tempo que você tirou aí, que eu sei que a agenda é corrida, para vir aqui falar sobre coisas importantes, né, até para dar exemplo aí e motivar outros prefeitos a trabalharem tão bem quanto você. E parabenizar principalmente a gestão que você vem fazendo, como eu e Carol, a gente sempre relata aqui, né? E Barbosa até comentou um dia desses da importância de jovens prefeitos e o quanto esses jovens prefeitos vêm fazendo a diferença aqui na região, e você é um deles. Você vem fazendo um trabalho belíssimo em Borarema, investindo em educação, saúde, lazer, proporcionando muita atividade cultural na cidade, e isso, quando a gente tem que criticar, a gente critica, e quando a gente tem que parabenizar também, a gente parabeniza. Então eu acredito que você é um dos grandes nomes aqui da região que vem fazendo a diferença na cidade de Borarema. Que honra, eu fico feliz, né? Todo tipo de elogio e reconhecimento, ele é importante para nos motivar, para nos impulsionar, mas quando o elogio é feito por pessoas que não são leigas, que são pessoas entendidas, a gente fica mais lisonjeado ainda. Afinal de contas, são pessoas críticas que entendem de como funcionam as coisas, e eu realmente saio daqui hoje muito feliz, gratificado. Agradeço a vocês, a TVI, por nos dar essa oportunidade de promover transparência do nosso trabalho. Afinal de contas, além de ser lei, é muito importante para que a gente chegue nas casas das pessoas e mostre o nosso trabalho, mostre as nossas dificuldades e mostre que a gente tem feito o máximo que é possível fazer. E que principalmente em Borarema a gente tem feito muito do mesmo, mas, sobretudo, a gente tem procurado inovar, e eu acho que a gente tem conseguido. Borarema tem sido realmente referência para algumas cidades em algumas metodologias da gestão, e eu fico muito honrado, muito feliz. Quero parabenizar aos prefeitos da região. Graças a Deus, o sul da Bahia está muito bem representado em sua maioria, né? Então, a gente tem discutido muito entre os colegas, discutido muito entre a gente, e por isso a gente tem tido eficiência e efetividade. Deus abençoe cada um de vocês, um excelente final de semana. Muito obrigado. E é isso aí, já já a gente vai entrevistar o doutor Eduardo Kowalski, que a gente vai falar sobre o câncer de próstata, né? A gente sabe que está no Novembro Azul, houve o foco aí no Novembro Azul pelos diabéticos, mas também o Novembro Azul tem que ter aí a atenção para o câncer de próstata. A gente vai conversar com o doutor Eduardo Kowalski já já, mas antes eu vou com o quadro Estilo Legal de Maísa Magalhães. Queridos assinantes da TV News, olha eu aqui de volta com vocês. Gente, a gente sempre fala de moda e tal, mas é sempre caro, né? E a gente quer dar presente de Natal. Então vamos aproveitar a Black Friday, vamos nos organizar que você vai conseguir dar presente para todo mundo. Vamos procurar algumas coisinhas. Olha só, você tem aquela sua amiga especial, presente para sua mãe, para sua filha, pro seu amor. Tem muita coisa na Black nessa época. Se você quiser dar um presente mais especial, olha só, essa bolsa de uma marca muito especial e tá aí com 30% de desconto. Então vale muito a pena se organizar para o final de ano, você entregar presentes lindos e de alta qualidade com preço bom. Aproveita até o final de novembro. Bom, eu que sou a louca dos sapatos, é lógico que eu ia dar uma passadinha aqui na loja para olhar. Olha só quanta coisa boa que está aqui na promoção, na Black. E é lógico, né, que o preço de cartão é um preço, à vista em outro. Você pode fazer um Pix também, que é super prático. Ninguém tem mais dinheiro, eu mesmo não tenho mais dinheiro. Você tem dinheiro? A dica de hoje foi essa: antecipe seus presentes de Natal nas Black Fridays que estão rolando aí na cidade. Provavelmente em Itabuna, em Ilhéus, você vai encontrar presentes lindos com preço bem baratinho. Tem lugar até com 70% de desconto, então vale muito a pena. Aí você dá um presente melhor, né? Com descontão, todo mundo vai ficar feliz. Beijo, tchau gente, semana que vem eu volto.
Obrigada, essas foram as dicas aí de Maísa Magalhães, diretamente de Vitória da Conquista, com o seu quadro Estilo Legal. Como conversei com vocês, né, a gente focou aqui no Novembro Azul, trouxemos o Dr. Rafael Andrade, ele que é presidente da ONG Unidos pelos Diabéticos, que inclusive hoje está acontecendo um mutirão, é o segundo dia, lá na Terceira Via, né, um local fechado, justamente por conta das chuvas que estão acometendo aqui a nossa região. Sabe que esse período aí de final do ano sempre acontece essas chuvas, então para não atrapalhar o mutirão, ele aconteceu esse ano nessa modalidade, né, lá na Terceira Via, diferente de como costuma ser, que é frente ao Hospital de Olhos Beira Rio. Só que Novembro Azul, pessoal, também tem um assunto de muita relevância, um assunto importante, que é o câncer de próstata, que acomete aí a vários homens. E existe também todo um tabu, a gente sabe, relacionado a isso. E hoje a gente vai esclarecer tudo com o especialista, né, da área, Dr. Eduardo Kowalski, que já está aqui no estúdio conosco. Eu não sei se eu falei o sobrenome dele corretamente, ele vai me dizer aqui agora. Bom dia, doutor. Bom dia a todos, aos ouvintes, aos telespectadores. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema que sempre é relevante na nossa sociedade e que acomete inúmeras pessoas no país, e nós devemos sempre estar atentos às medidas preventivas. Com certeza, doutor. Eu vejo que uma das principais dificuldades é o homem, né, e até o consultório, ele entender a gravidade do problema e ir até o consultório para poder fazer o diagnóstico. Eu queria saber, atualmente, como é que está esse cenário? Na verdade, esse cenário ele é baseado numa cultura nossa já secular, em que o machismo imperava na nossa sociedade. E por ter esse conceito, o homem sempre tinha uma dificuldade de se abrir e perceber que prevenção à doença sempre foi relevante. Eu vejo que isso mudou muito nos últimos anos, principalmente nas últimas 2 décadas, em que o homem percebeu a importância de realizar o diagnóstico precoce dessa doença. Assim, quando a gente explica à população masculina a importância do diagnóstico precoce, do exame preventivo através do toque retal e do PSA, a gente consegue detectar a doença e com isso a gente consegue tratar esse paciente de forma satisfatória, até produzindo a cura da doença. Por isso que é importante que a população hoje quebre esse tabu que existe e que a gente consiga, através dos exames preventivos, diagnosticar a doença e melhorar o prognóstico dela nas pessoas. Com certeza. Doutor, e o que é mesmo a próstata? A próstata é uma glândula que alguns mamíferos possuem e ela produz uma secreção que ajuda a conduzir o sêmen no momento do coito até o colo uterino. É por isso que a próstata é importante. Essa glândula, junto com as vesículas seminais, ela consegue fazer com que a gente consiga transportar o espermatozoide para dentro do canal vaginal feminino. Sim. A próstata, depois de uma certa idade, ela começa a apresentar problemas. Principalmente a partir dos 35 anos, ela começa a crescer. Então é comum você ver aqueles idosos usando sonda ou com dificuldade de urinar, porque a próstata, a cada ano, ela cresce 1 grama depois dos 35 anos, e a gente lá pelos 70, 75 anos, ela tem quase o dobro do seu tamanho. Sim. E isso faz com que o canal da urina fique estenosado, diminua o fluxo de urina. Por isso que quando você começa a acompanhar precocemente no urologista, você consegue evitar doenças que vão aparecer lá na idade avançada. Então, se o homem tiver esse conceito e a cada ano procurar o urologista, fazer acompanhamento, esse procedimento faz com que você tenha reduz os problemas lá na velhice. Problema de próstata, todo idoso vai ter, de um jeito ou de outro. Ou uma estenose, ou uma infecção, ou até o câncer. Mas isso pode ser prevenido e até tratado precocemente, e o homem não sofra com os problemas que vão aparecer. Geralmente as pessoas que têm problemas graves de próstata são pessoas que nunca procuraram assistência e quando procuram já está numa fase avançada. Sim. Então, a medida preventiva nessa situação, ela é fundamental e a gente consegue com isso evitar os transtornos que sempre aparecem, né? Com certeza. E existe assim uma idade para começar? É possível fazer então um tratamento preventivo? A idade recomendada é assim, nós temos que pensar
que o homem, a partir dos 40 anos, ele deve fazer acompanhamento anual com o urologista. Esse estigma que existe de urologista, de achar que vai fazer o exame de toque, Isso. a gente tem que entender o seguinte, o exame de toque, ele é um dos processos a serem feitos. Na verdade, a gente deve fazer o exame de sangue junto. Sim. E isso é fundamental. Até ia falar que na verdade, é oncologia clínica, viu? Uhum. Para avisar o pessoal, para não colocar Oncologia urologista. clínica. É isso. Ah. E o benefício de você fazer isso anualmente é que você consegue pegar a doença Sim. nas fases mais iniciais. E com isso você não vai ter os sintomas críticos. É importante que a pessoa que tenha algum familiar que tem algum familiar doente, Sim. que foi acometido pelo câncer de próstata, procure esse urologista um pouco até mais cedo, para que seja feito o segmento mais detalhado e que a gente evite que esse paciente passe por uma condição precoce da doença, principalmente nos primeiros anos, antes dos 50 anos, que isso é problemático, porque o paciente vai ter complicações pelo pós-operatório, pela complicação do tratamento do câncer. Eu sempre falo aos homens que se você fizer, como a mulher, que é um grande exemplo de segmento, a mulher geralmente começa a acompanhar com o ginecologista a partir dos 20, 25 anos. Então você vê que a mulher ela tem muito mais cuidado com a saúde do que o homem. E essa política feminina de cuidado da saúde, ela tem que ser expandida e tem que ser usada para os homens. Então eu acho assim, se a gente tiver na nossa sociedade conceitos e disciplina que a mulher tem, o homem vai ter muito mais sucesso na condução do seu problema. E saiba que o câncer de próstata, ele acomete mais ou menos 70 mil pessoas por ano no país. Olha aí. E a taxa de óbito é baixa, em torno de 10%. Então, se a gente fizer esse acompanhamento, a gente vai ter resultado satisfatório. E o câncer de mama também trabalha nessa faixa, 70 mil casos novos. Essa mesma situação. Por isso que eu acho que a mulher e o homem devem estar fazendo acompanhamento periódico. E hoje a saúde pública, ela tem uma abrangência ampla na sociedade. Através dos pós-saúde, das unidades básicas de PSF. Então, se a mulher e o homem tiver acesso e se preocupar com a saúde, eles vão conseguir reverter essa situação. Com certeza. Vem cá, doutor, e como é que funciona o tratamento quando o paciente é diagnosticado? As chances de cura também, porque a gente vê aí que o câncer de mama, né, ele realmente tem uma porcentagem, dentre outros cânceres, maior do alcance de cura. Como é que funciona com relação ao câncer de próstata? O câncer de próstata, o tratamento não é tão complexo. Sim. Eu acho que tem mais estigma do que medo mesmo, do que complexidade. Geralmente, o tratamento adequado é o cirúrgico. A gente faz geralmente nas fases iniciais, o tratamento cirúrgico resolve muita coisa. Para os pacientes que receberam o tratamento cirúrgico e tiverem alguma doença um pouco maior, que invade cápsula, invade estruturas adjacentes, que a gente fala, esses pacientes deverão ser tratados com radioterapia e hormonioterapia também, que não é um tratamento tão agressivo. E pacientes muito idosos que não consigam fazer a cirurgia, a gente vai optar por fazer tratamento cirúrgico, de radioterapia e hormonioterapia. Então, hoje, nós temos um pool de tratamento que pode fazer com que todas as pessoas com diagnóstico consigam ter o benefício do tratamento da doença. Então não há mais como tratar a doença como uma doença incurável, uma doença com estigma de pouco tempo de vida, porque a gente tem recurso hoje para poder lidar com a doença e o tratamento ser feito de forma rápida e o paciente possa ter uma vida normal depois disso. Claro, existem algumas sequelas que podem aparecer, mas nada que impeça a pessoa de ter uma vida normal pós-tratamento. E até possa voltar a trabalhar, fazer suas atividades, como muitas pessoas têm feito. A gente vê que realmente, infelizmente, muitos homens procrastinam, né, em não procurar o atendimento, não procurar fazer as consultas, até para poder ter um diagnóstico já preventivo.
Nesse caso, aquelas pessoas que não procuram e deixam para ir quando a doença já está instalada, como é o sintoma, né? Como é que a pessoa percebe que realmente está acontecendo algo grave e vai em busca aí do profissional, do médico, para poder tratar a situação? Isso acontece não só no câncer de próstata, mas em todas as coisas da vida da gente. Quando a gente deixa para resolver um problema que já vem dando sinais ou que está na época de se fazer a prevenção e a pessoa perde isso, o risco de ter uma complicação é maior. Vou dar um exemplo aqui, paralelo à doença, mas que vocês entendam. Quando você compra um carro, o que a empresa manda? Fazer revisão a cada ano ou a cada 6 meses. Exato. E fazer a troca de óleo, aquela coisa toda que tem. Se você seguir o ritual que a empresa manda, seu carro vai ter uma vida longa. Exato. Só que geralmente a gente usa isso mesma técnica para pessoas. Fazer acompanhamento anual com o médico, fazer os exames. Cada ano você faz exame de PSA, toque retal. Você vai detectar a doença em fase inicial, o tratamento é pequeno, não vai ter problema, você vai ter uma vida longa. Só que geralmente a pessoa negligencia isso. Ela vai, não vou, tá difícil, eu tenho outras coisas para fazer. E a gente vai negligenciando um ato simples, que é um tratamento simples, um diagnóstico também fácil de fazer. E quando a pessoa vai ao médico com sintomas, é sinal que a doença já está extrapolando o local da próstata. Geralmente dor óssea, dificuldade para urinar, já está estenosando o canal da urina, já está infiltrando estruturas adjacentes, que nem eu tinha comentado, às vezes pega a vesícula seminal, às vezes invade a bexiga. Então, são condições que levam a pessoa a ter problemas muito mais graves do que teria se tivesse feito a prevenção. Porque você entende o seguinte, se eu tenho uma estenose na uretra, a urina tem dificuldade para sair, distende a bexiga, retém urina, pode ter infecção de urina, você pode ter insuficiência renal por não conseguir eliminar a urina, você pode ter a principal coisa, prostatite, uma inflamação, uma infecção na próstata. Então você pode ter complicações que poderiam ser evitadas se você tivesse seguido o manual que a gente passa sempre para todo mundo. E eu acho assim, se a gente conseguir embutir isso na cabeça da população, principalmente da população masculina, que a prevenção é a melhor forma de lidar com essa doença, nós teremos um sucesso importante. E o médico, ao contrário do que muita gente acredita ou tem essa percepção, ele é um aliado das pessoas. Ele quer que as pessoas tenham saúde melhor, tenha benefício maior da prevenção. Por isso que a gente procura promover durante todo o discurso atos preventivos. Porque se a gente o tratamento não é difícil de fazer, mas o tratamento sempre vai ser mais oneroso para o Estado, para quem paga. Sim. Vai ser mais custoso para quem recebe o tratamento. E geralmente vai causar algum tipo de mutilação. Ou uma incontinência urinária, ou uma capacidade, uma disfunção erétil, que é um problema. Uhum. Então o homem pode prevenir tudo isso, se ele fizer o tratamento preventivo. Entendi. Pode falar. Outra coisa que a gente consegue notar bastante, doutor, é que muitos homens acabam se recusando a fazer o exame por questões machistas, né? E também por questões de vergonha. Esses casos hoje em dia ainda são muito recorrentes? Eu vejo ainda com muita ressalva, né? Alguns pacientes têm essa política, mas eu acredito que com a mudança da cultura da sociedade brasileira, e a gente vem vendo isso, a igualdade de gênero, né? A igualdade de gênero ajudou muito a sociedade nesse aspecto. Quando você dá ênfase à mulher, como vem fazendo desde 2006, com a Lei Maria da Penha, em que a gente vê o combate à agressão à mulher, a esse problema social que é grave no país, a gente também vem mostrando que o homem também tem a parte sensível dele. Porque qual que era a criação que a gente tinha na sociedade? O homem, ele é um ser que não pode chorar, que não pode se abater, que não pode ser tocado, entendeu? E isso vinha com muita força. Só que quando a gente começa a criar uma cultura no mundo, no Brasil principalmente, em que o homem também é vulnerável, ele sofre de doenças específicas do seu gênero. Uhum. Então isso fez com que a gente conseguisse quebrar esse tabu, e hoje é uma pequena minoria que ainda tem essa resistência a passar por procedimentos
e preventivos do câncer de próstata. Então isso fez com que o homem aceitasse a sua vulnerabilidade e fez com que ele procurasse assistência médica. Então eu acho o seguinte, a mudança de comportamento social fez com que a gente também permitisse ao homem se sentir vulnerável e procurar assistência adequada. Então não só nisso, né, no câncer de próstata, mas nas outras doenças também. E qual a abordagem que o senhor aplica quando recebe um paciente que tem essa ideologia um tanto machista relacionada ao exame, ou então que tem essa vergonha, né? Qual é a abordagem que você aplica? Geralmente, as pessoas quando procuram a gente, elas já sabem que vai para poder tratar algum problema. Sim. Então ela já venceu essa barreira, ela já chega desarmada. O problema é aquele que está em casa, que está ouvindo a gente aqui e fica pensando, não vou porque vai ter que fazer toque. Mas o toque retal, às vezes, ele é só um complemento do exame. A gente faz outras medidas preventivas que são importantes também para o homem. A gente tem que lembrar que 2 atores famosos, personagens importantes da sociedade brasileira, descobriram câncer de bexiga, que é um tumor que também sai pela urina. Você faz o exame de urina e consegue ver sangue na urina. E esse é um dos primeiros sintomas que aparecem. Então, a gente não pode resumir só o homem é só uma próstata. O homem tem outros órgãos tão importantes que desenvolvem doenças hoje que devem ser investigadas antes de aparecer os sintomas. Então, aquele homem que está com, por exemplo, sangramento nas fezes, que é um tumor muito comum, tumor de cólon, deve procurar o seu médico para poder fazer exame, que são exames específicos que vão descobrir a doença. Homem que tem problema de próstata, dificuldade para urinar, jato já começa, ele vai ter que fazer força para urinar, está mudando o comportamento da sua micção, então ele deve procurar o médico para poder ver se o problema está na próstata, na bexiga, entendeu? Então hoje, o comportamento masculino, ele tem de ser moldado hoje numa sociedade moderna, em que o homem e a mulher têm a mesma necessidade de assistência médica. E o homem tem que vencer essa barreira. É verdade. E além do sangramento, né, como o senhor vem relatando, o sangramento nas fezes, na urina, quais são os outros sintomas? Eu tô sendo assim, mas veja, eu vou falar sobre o câncer de colo, já que a gente está falando sobre esse tema, não sei se pode abordar aqui, mas sim. Mudança no fluxo de evacuações. Por exemplo, você tinha um fluxo diário de evacuação, mudou. O homem tem mais de 50 anos, mais de 40 anos, vão procurar assistência. O homem está, por exemplo, sobre o jato de urina. Ele urinava normal, daqui a pouco ele tem uma resistência para urinar. Vá procurar o urologista. Não é só o câncer de próstata que pode ter problema, pode ter hiperplasia da próstata, que é uma coisa que incomoda muito. Alterações no volume do testículo, também é uma coisa que o cara tem que se preocupar. Vá atrás do médico para ver o que está acontecendo. Às vezes, dificuldade para subir uma rampa, problema cardiovascular que a gente tem que ver. Então o homem, ele não é só um órgão, ele é um organismo pleno. Às vezes a gente fica com receio, até na visão, às vezes começa a ver mosca volante, que a gente chama, que são estrelinhas. Isso pode ser um preditivo de uma doença na retina. Então o homem, ele é um indivíduo completo. Às vezes a gente tem que ver se a pessoa tem história de tabagismo, etilismo, tem que ir mais vezes no médico, porque pode aparecer tumores no pulmão, às vezes no esôfago, na cabeça, na orofaringe. Então, a gente tem que estar sempre procurando assistência médica para fazer exames preventivos, para detectar a doença em fase inicial, que o sucesso do tratamento vai ser muito grande. A gente vai evitar que a pessoa sofra mutilações que às vezes vão ser reversíveis e vão limitar a atividade física dessa pessoa. No caso desse do colo, qual o tratamento que o senhor faz quando é identificado o problema? No colo? Exatamente. Geralmente, a gente quando detecta um sangramento no reto ou no intestino, a primeira coisa que a gente faz, a gente tem que detectar se esse sangramento é de origem hemorroidária ou se é do próprio intestino. Nós indicamos fazer um exame chamado colonoscopia. Esse exame vai avaliar todo o intestino grosso e vai detectar se existe alguma formação, uma aneoformação, uma aneoplasia, ou se tem algum pólipo ou um divertículo que está provocando isso. Por isso que é importante a gente ser detalhista nesse aspecto. Com certeza. Eu recebi uma pergunta aqui de um telespectador, né? Que foi o seguinte, ele perguntou, disse que viu recentemente em uma matéria
dos Estados Unidos, inclusive, onde especialistas diziam que não era bom o toque com frequência, né? O exame do toque. Isso é verdade ou é mito? Não, ó, nos Estados Unidos a política de saúde pública é outra. Lá, toque retal não é uma coisa que eles usam tanto. Mas eles têm condições de fazer exames muito mais específicos que aqui no Brasil a gente não consegue fazer com frequência. Lembre-se que nós estamos falando de uma população brasileira que quase 2/3 da população depende do SUS. Sim. Lá nos Estados Unidos você tem ultrassom, tem ressonância da pelve com frequência, você pode fazer um exame que chama PET scan, você pode fazer exames muito mais elaborados que aqui no Brasil a gente não tem. Além de lá não existia o Sistema Único de Saúde, né? Lá você tem o toque retal, ele é usado para a gente detectar alterações na próstata que, veja, com o dedo eu consigo perceber. Lá a gente quando faz o acompanhamento precoce com o urologista, geralmente, às vezes nem com o dedo você consegue pegar, porque o exame de sangue já é muito mais sensível. Então eu vejo uma oscilação, por exemplo, um PSA de 0,5 esse ano. O ano que vem para 0,6. E no outro ano ele vai para 3, 4, já indica que tem alguma alteração nessa próstata. Sim. Às vezes no toque retal eu não consigo nem perceber essa alteração. Eu vou fazer ultrassom, vou fazer biópsia. Então quer dizer, quanto mais precoce eu faço o diagnóstico, mais sucesso eu vou ter no tratamento e maior chance de cura. Só que lembre-se que nós estamos fazendo numa sociedade nossa que ainda é conservadora, em que o homem vai uma vez a cada 10 anos no médico. Então, o toque vai pegar a doença já numa fase mais não tão precoce. Porque para você ter a sensibilidade no dedo, é sinal que a doença já não é tão pequena. Entendi. Lá não, lá eles conseguem pegar a doença, às vezes, não perceptível ao toque. Entendeu? Por que a gente evita fazer manipulação da próstata antes de fazer o exame de sangue? Porque quando você mexe na próstata, você consegue aumentar esse valor de exame e aí pode dar um falso positivo. Então primeiro você faz a coleta de exame, vê como está e depois, se for necessário, você faz o toque. Às vezes não vai ser feito o toque toda vez. O médico vai ver se há necessidade ou não de fazer, baseado até no PSA que a pessoa fez. E vem cá, doutor, qual é a rotina adequada para a pessoa que precisa estar fazendo esses exames? É uma vez ao ano? Geralmente, veja, existem populações que têm uma facilidade maior de desenvolver a doença. Então, se eu tenho um familiar meu que teve câncer de próstata, por exemplo, o meu pai, meu avô, meus tios, eu tenho que me preocupar, porque eu tenho uma história familiar que favorece eu desenvolver a doença. Se eu tenho meu pai e meu irmão com câncer de próstata, qual a chance de eu ter câncer de próstata? Muito maior. Se eu não tenho ninguém na minha família, a chance é menor. Mas mesmo assim eu tenho que procurar assistência. Porque boa parte do câncer está relacionado ao quê? Hábitos de vida. O que são hábitos de vida? É o que eu faço durante todo o meu período de vida, desde que eu nasci até agora. Por exemplo, alimentação, tabagismo, etilismo, exposição a vírus, sedentarismo, obesidade, tudo isso conta para que a doença surja. Por isso que eu não posso pegar uma pessoa e olhar para ela e falar, você tem uma chance maior. Não, tem que ver toda essa história. Por isso que quando você tem algum fator positivo, como principalmente herança familiar, a gente recomenda ir mais precocemente no urologista, para que ele faça a detecção precoce. Lembra? Faça o exame todo ano e, se for necessário, ele vai fazer o toque ou não. A ideia que a gente vê, que propaga até na roda de conversa, é que o paciente tem que fazer toda vez o toque retal. Não, o urologista vai ver se isso é necessário ou não. Geralmente ele faz por quê? Para ver se a próstata está aumentada. Porque lembra que eu falei, tem outras doenças que acontecem na próstata que não seja o câncer. No caso, qual é a idade adequada para aqueles que têm histórico familiar? Ó, eu recomendo, a partir dos 40 anos, o paciente procurar o urologista anualmente. Por que isso é fundamental? Porque o urologista, ele vai fazer acompanhamento não só disso, mas de outros problemas. Mas claro, se você tem uma dificuldade para engravidar, por exemplo, você é casado e a sua esposa, você tem que ir no urologista para ver se o problema está contigo. Então há outros fatores que você vai ter que ir mais cedo. Mas em relação especificamente ao câncer de próstata, a partir dos 40 anos, procure o urologista, que ele vai fazer segmento. Se eu não tenho nada, nenhum familiar, nada, eu posso até fazer mais tarde. Mas eu falo o padrão. Por que 40 anos? Porque você está tratando uma população heterogênea.
você tem uma população que eu não sei se ele tem familiar, se ele tem história. A gente não ignora. Então é melhor você ir precocemente, porque eu vou estar dando oportunidade para aquela pessoa descobrir mais cedo a doença. E você tem que ver esses fatores agregados, que o urologista vai fazer isso com exatidão. E ele vai fazer uma pesquisa, já uma história, para saber se aquele paciente tem um risco maior, se não tem, e vai acompanhar mais precocemente esse paciente, entendeu? Entendi. Eu não sei se o senhor tem essa informação, mas como estão os números hoje de casos aí de câncer de próstata? Então, anualmente no Brasil nós temos aproximadamente 70 mil novos casos por ano de câncer de próstata. No mundo, esse valor chega a quase 1.200.000 casos. A taxa de óbito de câncer de próstata por ano é em torno de 10%, 10 a 15%. Não é uma doença tão letal como outros cânceres, mas a gente tem que levar em conta que os efeitos que ela causa na vida do homem já são deletérios. Por isso que a gente recomenda que a pessoa procure precocemente o médico, para que esses efeitos deletérios não acometam esse indivíduo, entendeu? Então, existe maneiras, tratamentos, eu não sei, cuidados para a prevenção? E para tratamento, por exemplo, se você tem uma doença em fase avançada, ou uma doença que não pode ser operada porque a pessoa tem outros problemas de saúde que não permite a cirurgia. Às vezes, com uma injeção a cada 3 meses, você resolve o problema. Então, você consegue, através de medidas simples, tratar uma doença tão complexa quanto o câncer de próstata. Entendi. Outra coisa que eu queria abordar, né, que é com relação ao mês aí do Novembro Azul. A gente vê um foco muito grande nesse mês em conscientização aí ao diabetes, mas eu não sei se existem ações realizadas para nível do público para o câncer de próstata. Ainda há uma certa timidez por parte do poder público de divulgar, porque a gente vem do Outubro Rosa, que dá muito ênfase ao câncer de mama. E a gente, às vezes até por dificuldade de acesso, ainda bem que vocês deram essa oportunidade aqui, a gente consegue dar ênfase no câncer de próstata, porque é uma doença tão importante como qualquer outra. A gente não pode eleger uma doença mais importante, mas a gente tem que entender que todas devem ter a sua abordagem adequada. Porque o diabetes, a gente vê que acomete muito mais pessoas no Brasil. E é silencioso também, né? Silencioso. Geralmente você vai descobrir ele com de 5 a 10 anos já de doença estabelecida. O câncer de próstata também. Você não descobre ele quando você não vai atrás do médico, você não descobre ele imediatamente. Ele leva 4, 5 anos para começar a apresentar sintomas. Então todas as doenças, elas começam de forma assintomática e com o tempo ela vai crescendo até começar a apresentar sintomas. Eu acho que a gente pode, né, criar uma política de falar sobre o câncer de próstata cada vez mais e mostrar a importância, que desmistificar por parte da parte médica que não é uma coisa impossível de ser tratada e não é uma situação e que impeça o indivíduo de procurar assistência. E eu acho que isso está cada vez menor na população, e isso graças ao Outubro Rosa, que fez com que a gente começasse a criar essa política de simbolizar um mês e trazer o símbolo do rosa para valer para o câncer de mama, e o azul foi usado para câncer de próstata e para o diabetes. Eu acredito que se a gente criar essa política preventiva, nas próximas décadas, nós vamos conseguir aumentar a expectativa de vida da população masculina, né? Porque a gente consegue prevenir. Lembre-se que o câncer de próstata ele é uma doença que, com o envelhecimento, ela praticamente vai cometer uma boa parte da população masculina. E se a gente tiver esse cuidado desde a fase adulta até a fase mais senil, nós conseguimos controlar a doença precocemente e faz com que a população tenha uma qualidade de vida muito melhor, podendo fazer suas atividades adequadamente. Principalmente, né, doutor, não só o trabalho preventivo, mas fazer também o poder público, fazer esse trabalho de informativo, informar a população. Nós recebemos inclusive aqui o grupo Citoque,
que é um grupo voltado para o câncer de mama. Então, nós temos aqui também o grupo Unidos pelos Diabetes, que o responsável por ele é Dr. Rafael Andrade, que vem fazendo um trabalho belíssimo. E eu sinto falta de uma iniciativa assim, voltada para esse Novembro Azul, voltada para o câncer de próstata. Então, acredito que não só o trabalho preventivo, mas também o informativo é muito importante. Eu vejo assim, eu conheço muito tempo o Rafael, meu cunhado, né? Então posso falar bem dele. Ele é uma das pessoas mais expoentes na região e no estado sobre combate à diabetes. Eu acho que podia propor para ele, até que ele já está à frente disso, eu até vou falar isso para ele, da gente anexar o diabetes junto com o câncer de próstata. Não sei se isso vai perder um pouco a temática, mas a intenção é prevenir a doença, então eu vejo isso com fundamental importância, porque a população masculina, ela vive esse tabu ainda. E eu acho que quando você faz a divulgação, você vai para frente, passa essa importância para a população, você começa a mostrar a todos que a gente pode prevenir a doença e trazer para essa população uma expectativa, uma esperança melhor de vida, porque o homem, ele ainda sofre um pouco ele mesmo provoca o preconceito e evita esse diagnóstico. Então eu acho que se a gente propor isso para as ONGs, né? Eu posso até ajudar, mas eu fazer falo unificação. assim, eu acho que isso é fundamental. A população deve abraçar essa causa, que é uma causa nobre, e a gente já vem também de outras campanhas, por exemplo, do Outubro Rosa, né, que a gente participa mais intensamente, e acho que podia ver com eles se a gente consegue puxar isso para fazer junto, porque não é uma doença tão difícil de prevenir e a orientação é muito importante. E a gente já envolve tantas especialidades nessa área, né? Então, mais uma não vai mudar. E o que eu percebo é que aqui na região nós não temos nenhuma ONG voltada, né, para esse Novembro Azul em relação ao câncer de próstata. E para fazer não só esse trabalho informativo e preventivo, mas também para fazer o acolhimento dos pacientes que são diagnosticados, como acontece com o grupo CITOC, que é em relação ao câncer de mama. Então, eu sinto falta de uma iniciativa dessa aqui na região. Existia, quando há alguns anos atrás, o pessoal fazia um evento não lembro a igreja que era feita, em que era Cabra da Peste, né, que fazia, mas depois foi desfeito, eu não sei qual o motivo. Mas pode reatar isso e fazer a situação voltar a dar ênfase nisso, né? E eu acho que podia unir também, junto com o Mutirão do Diabetes, para poder promover o combate ao câncer de próstata. Fica uma proposta boa, até porque a gente tem muito apoio da prefeitura, né? A gente vê o prefeito Augusto sempre dando ênfase na saúde e ajudando a propagar a saúde na cidade. Então a gente pode até contar com o apoio da prefeitura nesse aspecto, que o Augusto não vai ser contra isso. Nunca. E vai fazer com que aumente a ênfase nisso. E a gente vê também que não é só eu atuo no combate ao câncer lá na Santa Casa, tenho muito apoio da Santa Casa nesse aspecto. A Santa Casa sempre está engajada em combater o câncer, mesmo com dificuldade financeira, como todo hospital vem passando, né? A gente vê o hospital de base, que a gente está atuando lá, fui presidente do hospital de base, já fui diretor de lá, e trabalho lá na parte de residência médica, e sei que muitos pacientes com câncer vão para lá também. Então, quer dizer, há um empenho da nossa comunidade em combater e divulgar a assistência aos pacientes com câncer. Então eu acho que se unir essas forças, principalmente ao setor público, né, que tem esse engajamento, tendo em vista que Itabuna, 90% da saúde é gerida pelo setor público, né? O privado ele tem uma participação pequena. Então eu acho que se a gente instigar essa população e principalmente usar a força do prefeito nisso aí, a gente vai conseguir criar essa forma de combater a prevenção. E é importante, né? Usar a força do prefeito não só para criar, mas para manter, porque o importante não é só a criação, é também o mantimento, principalmente das que já existem, né? A Igreja Teosópolis, inclusive, o nome. A Karina me passou aqui, Igreja Teosópolis. Isso, então a gente pode chegar, eu posso tomar essa liberdade, porque o prefeito sempre foi meu
Eu sempre fui próximo do prefeito, né? então eu posso Isso é falar ótimo. com ele unir Já junto com a tem igreja comunicação. e a gente tentar criar essa campanha ano que vem para combater o câncer de próstata, né? No Novembro Azul, junto com o do diabetes e o Ia ser câncer de bom. E a próstata. gente está aqui com as portas abertas também para apoiar Porque junto. com certeza. passar O prefeito informação. nunca foi contra essas campanhas, ele sempre ajudou a Inclusive saúde ele pública. apoia, né? Inclusive o mutirão, né? Foi, também, não. Então eu acho que a gente demais. consegue fazer essa promoção. E eu agradeço sempre a oportunidade de estar Sim. falando sobre isso. Eu agradeço as Nós nossas que agradecemos. entrevistadoras aqui. É que a gente às vezes não é eu não sou uma pessoa muito fácil de conversar, porque a gente é meio tímido, Mas mas falou bem demais. a gente Esclareceu gosta tudinho. de falar a respeito até para passar para a população a Com importância certeza. delas, dos homens principalmente, e das mulheres que cuidam dos homens, que na verdade quem cuida do homem é a mulher, né? Verdade. O homem não sabe nem onde está a camisa. Com certeza. Então, eu vejo que a mulher é o grande incentivador do homem a procurar assistência médica. E a partir da mulher é que a gente consegue, claro, a família, cada um tem a sua posição, mas eu vejo que o núcleo familiar, quem gerencia mesmo é a mulher. E ela pode, através disso, incentivar o seu companheiro, o seu esposo, a procurar assistência e evitar que ele passe por situações difíceis que a gente vem percebendo. Então, eu acho que o incentivo, além de eu falar para os homens, eu peço às mulheres que vão atrás desses homens e peço para eles continuarem preocupados com a sua saúde. Com certeza, doutor. Doutor Eduardo, eu quero agradecer sua participação. Eu sei que o tempo é corrido, mas um assunto importante como esse, você ter vindo até aqui para trazer essa informação para a população. Então, agradeço demais e saiba que aqui as portas estão abertas para abraçar esses projetos, para a gente passar informação para o povo. Quem sabe para ano que vem a gente está anunciando um Ficaria evento, muito né? feliz. A gente pode fazer, assim, a minha ideia sempre é... Eu sempre tenho, desde a minha formação, eu sempre tive mais vocação para atuar no setor público, né? Sim. E eu gosto muito do setor público porque a capacidade de atingir mais pessoas é maior. É verdade. A gente trabalha na oncologia e eu sempre dei ênfase para isso. E eu sei que o que mais tem dificuldade de acesso à saúde são as pessoas que estão sendo assistidas pelo setor público. E acredito que a tendência é a gente aumentar as campanhas preventivas, porque essa abordagem ela é mais barata para a instituição, para o setor público e para o privado também. Porque você consegue, através de exames mais baratos, detectar a doença e promover um tratamento que vai fazer com que saia mais barato para a empresa que está pagando, para quem está pagando, e seja menos oneroso para o paciente na sua recuperação. Então, eu sempre agradeço a oportunidade de estar falando sobre isso. Queria agradecer a todos que me cederam essa oportunidade e principalmente aos hospitais, ao Hospital de Base por ter feito esse link Um abraço e a aí Santa ao Casa Hospital de por Base. estar sendo na frente no tratamento dos pacientes com câncer. E vamos fazer esse apelo ao prefeito, quem sabe ele não abraça junto essa campanha. Augustinho, pelo amor de Deus, vamos botar para ano que vem sair aí o Novembro Com Azul certeza. dobrado, porque vai ser diabético. Olha, Não novembro tem o- vai ser dobrado. Como que fala aqui, quando a gente fala que é o... Tem uma gíria que usa Barril nessa roda, dobrado? barril dobrado, então. Vai Agora eu ser não... barril dobrado, Novembro dobrado. Isso, vamos fazer o Novembro Azul dobrado. Quem sabe a gente não vai lá até fazer a cobertura do evento. A gente pode Meu, ver a se gente associa. Já tá escalada aqui, ó. Já Então tá tá bom. desde a da planta, né? No projeto já surgiu desde aqui. a planta, Aí a ideia. TVI pode usar isso como Quando quem Augustinho iniciou. vir aqui, já vou Exatamente. falar. Pronto. Augusto, inclusive, ao vivo ainda, para deixar ele na saia. Já incentiva ele a participar disso aí. Com certeza. Ótimo. Obrigada, viu, doutor Eduardo? Saiba que aqui as portas estão abertas realmente. A gente, inclusive, quer voltar aqui depois com outra entrevista daqui a um tempo para falar de novo sobre isso, porque é importante estar sempre relembrando e passando informação para o público. Eu incentivo sempre a gente... O câncer ele é uma doença que ele acomete vários órgãos, então é bom a população estar sempre preocupada com a prevenção dessas doenças aí. Com certeza. O Kleber Isaac, obrigada, doutor. E o Kleber Isaac já está lá diretamente de Itacaré aí no link. Ele que vai comandar hoje o quadro dele, o Economia Verde, de lá, né? De Itacaré, no Bem Bom. Onde nós queríamos estar, né, Carol? Lá no Vila do São José, inclusive. Mas ele tá lá. infelizmente, né, não foi possível estarmos lá, mas estamos aqui com vocês. Kleber, muito bom dia, Kleber. O que você vai trazer hoje aí para o quadro Economia Verde, que agora quem vai comandar é você, viu? Economia Verde,
Oferecimento CVR Costa do Cacau. Consciência ambiental. Oi, e aí pessoal, sexta-feira chuvosa na região toda, mas se Deus quiser não vai ser como as chuvas de dezembro, né? Vão ser as chuvas só para molhar o cacau e a Mata Atlântica. Não, tem alguns alertas aí da Corpo Bombeiro sobre o tema, mas é isso. Assim, quando a gente vê essas chuvas meio fora de hora acontecendo, são as famosas alterações climáticas que a gente fala tanto e na prática a gente está sentindo. Apesar da região ser muito chuvosa, mas está fora do padrão o regime de chuvas. Se a gente pensar isso de forma global, em todos os países estão tendo alterações climáticas. Onde tinha incêndio, está tendo mais, ou então está tendo fora de época, porque incêndios até fazem parte da natureza, as queimadas, especial na Califórnia, na Espanha, mas as alterações climáticas globais são um fato, não dá para negar, e a gente está saindo de um governo que, tipicamente, o Ricardo Salles fez eu tenho que confirmar, do doa quem doer, o governo Bolsonaro fez um marco ambiental com o secretário nacional de saneamento, Pedro Maranhão, e o ministro de desenvolvimento regional. Foi um marco mesmo, marcou a história do meio ambiente no Brasil, porque a iniciativa privada passa a poder investir em saneamento, esgoto, lixo, porém, nas questões climáticas, deixou muito a desejar. E essa é a grande mudança da alteração de um governo para o outro, do ponto de vista da nossa temática, que é a economia verde. Não vou entrar no tema macroeconomia, em taxa de juros, bolsa de valores, dólar, que não é tanto a temática de nosso programa. Nosso programa são os impactos do desenvolvimento sustentável e as iniciativas de empreendedorismo verde. A grande mudança é quando você vê Marina Silva passar. Marina é uma pessoa de grande dignidade, porque ela foi muito maltratada na campanha que ela concorreu contra Dilma. O PT bateu forte, ela superou psicologicamente, afetivamente, vamos dizer, os traumas de campanha, por uma causa maior. Eu acho que isso que o Brasil tem que fazer agora. A gente tem que esquecer o governo passado, passou, e seguir em frente. E fazer as críticas e ver o que foi de saldo do governo anterior, positivo e negativo, o que pode ter perspectiva, né, positivo e negativo do próximo governo. Na questão ambiental, o grande saldo positivo, como falamos, do antigo governo foi realmente o Marco Nacional de Saneamento. O que é o Marco Nacional de Saneamento? É você criar uma regulamentação para que a iniciativa privada tenha estabilidade jurídica para fazer investimento em água e esgoto. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que na favela, aquele esgoto que está na favela vai deixar de ter, que o rio, por exemplo, o rio de Itabuna pode ser despoluído, que aqui em Cacaré, no caso, que, por exemplo, o lixão vai ser, a área da antiga lixão vai ser recuperada. Isso, o marco nacionalmente foi bom. Ponto negativo, não ter políticas climáticas, não deu atenção para grandes questões climáticas, isso revoltou o mundo, isso gerou uma péssima imagem do Brasil, a imagem do Brasil ficou chocada, e agora com Marina Silva fazendo parte do grupo de transição, uma pessoa que tem uma história de vida inatacável, né, do ponto de vista ético, do ponto de vista de coerência. Você pode até não concordar, mas ela tem uma coerência. Acho que o que o eleitorado mais espera hoje, o eleitorado não, a população brasileira, não esquecer o termo eleitorado, porque o termo eleitorado puxa para a campanha eleitoral. O que a população brasileira precisa mais agora é estabilidade e coerência. Nesse governo, na questão ambiental, se bota Marina Silva e a coerência que ela tem, a gente vai ter de novo fundos de investimento ligados a crédito de carbono, dando atenção ao Brasil. A gente vai ter de novo ecoturismo voltado para a Amazônia, para a Mata Atlântica. Ó, pessoal, fala em ecoturismo. A gente está aqui com. Aqui apareceu um pouquinho. A gente está aqui no Beach Club. E aí, quando a gente fala de ecoturismo, a gente está falando disso aqui. Ó. A gente está aqui no ambiente aqui que está de geração de emprego para jovens como esse aqui.
Então, vou mostrar aqui só para ver que o protagonista, no final, é a população. Quando a gente fala de meio ambiente, daqui, a gente não está falando só de preservação. A gente fala de gerar emprego, economia. Obrigado de chatear um pouquinho aqui. Mas é só porque quando você vê uma pessoa que está sendo empregada pelo ecoturismo, como o caso do Kevin aqui, que acabou de servir para a gente uma jarra de água de coco muito gostosa, que a gente vai servir. E eu aproveito para falar de um patrocinador do programa novo que entrou agora, que é o Gin Tanajura. Tá? O Gin Tanajura, ele é produzido aqui na região do cacau, em Camamu. Tanajura é o nome da família que é dona da fazenda, uma família que está aqui há 300 anos. E ela pegou uma fazenda de cacau, criou uma grande reserva florestal, fez uma destilaria de gin da melhor qualidade e coloca no ingrediente, vê se consegue filmar, cacau e dendê. Cacau e dendê. Então, mais um gin, que é a coisa mais chique inglesa que tem, com tempero da Bahia. Está fazendo o maior sucesso o gin. Então tem tudo a ver com o programa Economia Verde, porque só lá na destilaria são gerados mais de 30 empregos diretos, tem mais a fazenda, que tem a área de onde é extraído o cacau e o dendê, e vai ter uma área de visitação. Em breve, a gente vai até convidar aqui na Economia Verde algumas pessoas para fazer um sorteio, para fazer um day use em São José e conhecer, que fica aqui em Itacaré, e no São José Beach Club, e conhecer a destilaria Tanajura, que fica em Camamu, fazer um roteiro aqui, cacau e dendê. Então, eu fiz questão de dar esse freio, porque a gente está falando aqui de geração de emprego. Meio ambiente não é só uma coisa assim, como eu sempre falo, de abraçador de árvore, do cara, com aquela expressão que todo mundo usa, haribô. É para gerar emprego, para gerar renda, para gerar imposto. E quando o Brasil tem a melhor imagem no exterior sobre a questão amazônica, sobre a questão dos corredores florestais, sobre a questão climática, isso afeta diretamente a nossa imagem lá fora e, com isso, a vinda de investidores e de turistas ligados ao meio ambiente para o nosso... Vou até falar isso, esse é o termo Brasil. O nosso sul da Bahia, que é onde a TVI para quem mais a TVI fala. Então, pessoal, pensem que tem esse lado positivo do governo novo que entrou, que já vai pegar uma herança boa, que é o Marco Nacional de Saneamento, que tem uma pessoa muito séria. Você nunca vê nada de Marina ligada à questão de nada de ruim. É uma pessoa serena e, como eu falei, coerente. Você pode até não concordar. Você pode até dizer que não existe alteração climática, mas você não vai ver ela falando uma coisa um dia, no outro dia falando outra coisa, ou sendo destemperada. É uma pessoa que tem, você pode esperar dela também, aí estou falando já dela como no Ministério, né? Diferente de Ricardo Salles, uma pessoa que vai ser mais, vamos dizer assim, severa com os desmatamentos legais, vai reforçar mais as políticas ambientais, reforçar mais a ponta lá da fiscalização lá do IBAMA e vai reforçar também mais a questão dos, como é que eu vou dizer, das ONGs é um termo já muito manjado, vamos dizer, terceiro setor, a sociedade civil. A sociedade civil, ela, sejam povos indígenas, sejam quilombolas, eles precisam ter seu espaço de representatividade com fala da questão ambiental. Porque, queiram ou não, por exemplo, só a nação Yanomami é do tamanho da Bélgica, sabe? Então, assim, você tem que inserir os povos indígenas, os quilombolas, que são guardiões de grandes áreas florestais. Aqui mesmo em Itacaré, você tem um assentamento quilombola, se não me engano, tem 700, 300, são mais de 200 hectares, ou 300 hectares, e eles têm uma área florestal da metade. Eles são num corredor ecológico do lado da Serra do Conduru e tem um diálogo muito forte com a prefeitura. Se você não... Como é que você exclui uma população quilombola do diálogo ambiental? Que é o que vinha acontecendo no governo anterior. As questões, então, e esses são os pontos positivos e as perspectivas, né, do novo governo, e sem deixar de falar do que aconteceu de positivo também do governo anterior. Em especial, eu destaco o papel do secretário nacional de saneamento, que a TVI teve a oportunidade de entrevistar. Ele teve a grandeza pessoal
de pegar uma prefeitura que o PT, o vice do PT, num estado governado pelo PT, e teve a grandeza de se empenhar para que viesse recurso para a recuperação da área onde é o lixão. Então a gente não tem que só criticar, eu acho que o jogador do Brasil se amenizar, parar de ânimos alterados. Eu mesmo fui alvo de várias fake news nos últimos 2 anos, nunca toquei sobre esse tema aqui no programa, primeira vez que estou falando, de uma temática dura para mim, para tratar, nunca tratei, mas o Brasil está na hora de começar a botar mais o pé na realidade e parar de agressões e a própria imprensa parar de, seja contra Bolsonaro, seja contra Lula, de ser tão irracional ou tendenciosa. Eu acho que nesse ponto aí, o Barbosa, que eu falo que é o nosso Silvio Santos, que é dono de televisão e apresentador, ele é foi uma pessoa muito feliz. Já vai completar já desde março aqui na TVI e nunca vi ele deixar de receber um deputado, um vereador, um prefeito, fosse de que lado fosse, para poder ouvir. A gente teve aqui uma entrevista, na bancada, eu e Albert, uma entrevista com o então candidato a deputado, hoje deputado federal, Félix Mendonça, que a gente tratou da questão do cacau, e ele apoiando a Semineto. E a gente teve 1 hora entrevistando o secretário nacional de saneamento, que é de Bolsonaro. A gente teve algumas vezes a Secretaria de Meio Ambiente de Ilhéus, agora quando a gente destacou a assinatura do lixão de Ilhéus, que é Rui Costa. Então assim, a TVI tem se mantido de forma isenta. Itacaré eu nem falo, porque então o povo fala que tudo meu Itacaré, mas Itacaré foi o lixão, o programa Lixão Zero, como eu falei, tanto que foi um evento que marcou a cidade, que uniu 3 esferas. Teve um encontro nacional de saneamento aqui, né, que uniu governo federal, governo estadual, governo municipal e prefeituras, a MURC, apoio da MURC, que é presidido hoje do grupo de Antônio Carlos. Então assim, acho que está na hora do Brasil agora esquecer o momento eleitoral, ser um pouco mais proativo e pensar mais de forma prática, de forma realista, sem ficar estimulando fake news, estimulando críticas. Vamos deixar o cara trabalhar. Ele Lula, do ponto de vista econômico, ele sempre foi pragmático. Quem lembra do primeiro governo Lula, lembra que teve até um racha no PT, já no primeiro governo Lula. Eu sou mais velhinho, eu tenho 52 anos, lembro bem, no primeiro governo Lula, quando saiu a Heloísa Helena, foi para a criação do PSOL, foi quando o Lula, no primeiro governo, colocou como presidente do Banco Central Henrique Meirelles. Então, assim, essas bravatas aí, mais populistas, posse, são bem diferentes depois, quando chega no mundo real. A responsabilidade fiscal, eu imagino sim que vai ser tão respeitada quanto o Bolsonaro. Assim, todos tiveram suas dificuldades nessa área. Então, eu tenho um pouquinho no econômico, porque o nosso programa é Economia Verde, mas falar de novo, Brasil precisa, se eu puder passar uma mensagem para quem me assiste e quem depois me vê no YouTube, é que o Brasil precisa entrar agora num momento nem vermelho, nem amarelo. Tem que entrar num momento verde, de esperança, e essa que é a gente aqui, e até aproveitar para convidar, né? Assim, a gente tem que para conhecer Itacaré, o que aconteceu de prático aqui do lixão e o que acontece de prático no ecoturismo, por exemplo, aqui em Vila de São José, no São José Beach Club, é uma prática de como a gente consegue conciliar, fazer, como é possível você ter desenvolvimento econômico e sustentabilidade. É isso que foi, para mim, essa foi a mensagem final que Lula deixou na COP, e todos os ambientalistas que estiveram lá do Brasil. Por exemplo, eu falei e vai ser entrevistado daqui a 1 ou 2 semanas, Beto Mesquita, que é da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Ele está lá na COP, está muito corrido, não deu para pegar essa entrevista com ele, seria até atrapalhar a agenda dele lá,
Mas a gente está falando de Bolsa de Valores, hoje do Rio de Janeiro, que hoje basicamente é uma bolsa para venda de crédito de carbono. Organiza, estrutura a exploração de captação de recursos para crédito de carbono. Se tem um país que tem crédito de carbono, tem riqueza para trazer ao Brasil, e isso ficou muito esquecido. Mas acho que agora volta forte, e quando ele volta forte, esses fundos de investimento são gigantes. Por exemplo, só o Fundo Soberano da Noruega tem, acho que 1 trilhão, um número assim absurdo. O que é o Fundo Soberano? O Fundo Soberano é o fundo de investimento do próprio país. Com a Noruega, Dinamarca, Suécia, os países escandinavos têm muitas reservas de petróleo e gás, eles emitem muito carbono, eles têm muita riqueza proveniente de riqueza do combustível fóssil, eles precisam compensar, fazer compensações de crédito de carbono. E o diálogo com o Brasil estava praticamente bloqueado por causa da política ambiental do governo anterior. Com esse novo governo deve melhorar bastante isso e a gente voltar a ter fundo de investimento voltando a entrar no Brasil para projetos ambientais, não só crédito de carbono, mas compra de áreas para corredores ecológicos. E quando eu falo corredores ecológicos, aí toda vez tem a polêmica. Vamos comprar o Brasil, vai lotear o Brasil para gringo que vai ficar dono. Mas a gente tem uma geração de emprego, gente, com uma preservação enorme, enorme. Venham aqui em Vila São José. Eu mostrei um menino aqui, eu fiz uma brincadeira. Se a gente vai dar uma vista geral aqui, só para ver, aqui são mais de 300 empregos diretos, numa área que eu tenho uma reserva florestal de 90% da área. Se a gente não tivesse preservado, com certeza, a gente não teria tanta riqueza, prosperidade de geração de emprego. O que fez foi a preservação. Imagina aquele morro ali, se ele tivesse sido tocado. Que riqueza que ia ter. Você vê que mesmo um dia de chuva, a praia é bonita, do mesmo jeito. Pela primeira vez estou tendo a honra de fazer o programa aqui na São José e agradeço demais aí o espaço e a oportunidade de poder falar daqui do canto desse cantinho de Brasil que eu mais gosto. Eu, como sempre, fazendo propaganda em Itacaré, aqui é a camisa do Festival Gastronômico que acontece todo ano, e aproveito para convidar para vocês de novo para a Vila de São José, para Itacaré. Se a gente... E volto a falar, o Brasil tem que parar um pouco de ser amarelo ou vermelho, tem agora que ser verde da esperança. Kleber? Até mais, valeu, Kleber. Bom final de semana para todo mundo. Ô Kleber, antes de Kleber encerrar, eu queria dizer que, Kleber, para você, que eu estou morrendo de vontade. Eu tô olhando aqui da bancada e eu tô, poxa vida, queria estar em Itacaré também. Apesar de que o tempo não está colaborando muito, né? Mas está nesse paraíso, mesmo com chuva, vale a pena. Realmente, Vila do São José é um paraíso. A gente fica aqui, né, lisonjeado com essa imagem e na vontade, né, de estar aí prestigiando esse lugar maravilhoso que o Kleber aí tem a honra de prestigiar toda semana, praticamente todos os dias, né? Porque o Kleber, ele é aí um dos donos do Vila do São José. O pai dele é o grande aí provedor desse paraíso que fica em Itacaré, né? Em Itacaré, Vila do São José. Vai ter, inclusive, bons eventos aí de final do ano no hotel e a gente fica aí na vontade, né? De estar curtindo tudo isso. Ainda mais pra mim, que tô aqui no estúdio, ver Kleber gravando o programa de uma maneira assim tão descontraída, né? Bate a saudade e bate a vontade de estar lá também. Pessoal, eu quero agradecer vocês aí pelo carinho da audiência. Só lembrando que você pode acompanhar essa programação pelo aplicativo TVI Play. Você consegue acompanhar também pelo YouTube. Vai ter a reprise ao vivo às 13 horas e também às 18 horas. No aplicativo TVI Play você consegue acompanhar o conteúdo aí gravado. Um ótimo final de semana a todos. A gente espera aí que essa chuva cesse um pouco e que não ocorra aí mais malefícios à população, né? Desabrigados, casas aí sofrendo as consequências desse desastre natural, mas que a gente sabe que a gente pode dar uma mãozinha e colaborar para ajudar a resolver a situação, que é não obstruindo, né, os poços, os escoamentos da cidade. Então é necessário que não jogar lixo no chão, saber na hora de
jogar fora algum dejeto de grande, né, como sofás, máquinas de lavar, algum utensílio que não serve mais, saber descartar da maneira correta, procurar os órgãos públicos, e a gente fica aí na torcida para que ocorra tudo bem, a gente passe tranquilamente por essa chuva e não volte a assustar, né, como foi aquele caos do ano passado. Quero agradecer também para quem acompanhou o programa desde o início até aqui agora ao final. Nós entrevistamos o prefeito de Borarema, o Vinícius Ibram, onde trouxe aí vários esclarecimentos sobre sua gestão e os projetos que estão por vir na cidade, e também uma entrevista muito importante com o Dr. Eduardo Kowalski. Dr. Eduardo Kowalski, ele que é urologista e falou sobre o câncer de próstata, o que é muito importante também se conscientizar, até porque o Novembro Azul não é o mês só do diabéticos, é também o mês aí do câncer de próstata. Então a gente tem que ficar em alerta. Eu quero agradecer novamente e desejar um excelente final de semana a todos. E segunda-feira a gente retorna com o programa TVI News.